Sri Swami Sivananda. O poder do pensamento pelo yoga. Prece universal. Sri Swami Sivananda. Om. Ó adorável Senhor de misericórdia e amor, sois eterna existência, sabedoria, bem-aventurança, sois onipotente, onipresente, onisciente, sois a essência em todos os seres. Dai-nos um coração compreensivo, equanimidade, equilíbrio mental, fé, devoção e sabedoria. Dai-nos força espiritual interna, para resistir às tentações e controlar a mente. Libertai-nos do egoísmo, da luxúria, da ganância, da ira e do ódio. Purificai nossos corações com as virtudes divinas. Que nos seja dado ver-vos em todas as coisas, servir-vos sob todas as formas, lembrar o vosso nome, cantar as vossas glórias, que o vosso nome esteja sempre em nossos lábios, que estejamos convosco para todo sempre. Capítulo 1. O poder do pensamento, suas propriedades físicas e sua filosofia. O pensamento é mais veloz do que a luz. Enquanto que a velocidade da luz é a razão de 300 mil km por segundo, a transmissão dos pensamentos é virtualmente instantânea. O pensamento é mais leve do que o éter, o meio condutor da eletricidade. Durante uma transmissão radiofônica, pode-se escutar em Nova Delhi as lindas canções cantadas em Calcutá, através de um aparelho receptor. Mensagens são recebidas e transmitidas pelo telégrafo. Assim, também a mente é igual a uma estação de rádio. Um homem santo que tem paz interna, harmonia, equilíbrio mental e emite ondas de vibração espiritual, envia ao mundo pensamentos de harmonia e paz. Estes viajam como um raio em todas as direções e penetram nas mentes de outras pessoas, produzindo nelas pensamentos idênticos de harmonia e paz. Enquanto que um homem mundano, cuja mente está dominada por pensamentos de inveja, vingança e ódio, envia pensamentos discordantes que penetram nas mentes de milhares de outras pessoas e despertam nelas pensamentos afins de ódio e discórdia. O meio através do qual se propagam os pensamentos. Se jogamos uma pedra num tanque ou poça d'água, ela produz uma sucessão de ondas concêntricas em volta do ponto atingido. A luz de uma vela dá origem igualmente a ondas de vibração etérica que se irradiam em todas as direções. Da mesma forma, quando um pensamento, seja bem ou mal, surge na mente da pessoa, dá origem a vibrações numanas, ou atmosfera mental, que se irradiam em todas as direções e a qualquer distância. Qual é o meio que torna possível aos pensamentos se transferirem de uma mente para outra? A melhor explicação é que manas, ou substância mental, que ocupa todo o espaço cósmico, como éter, serve de veículo para a propagação dos pensamentos, assim como prana, ou energia vital, é o veículo para a transmissão dos sentimentos, o éter é o veículo condutor do calor, da luz e da eletricidade, e o ar é o veículo transmissor do som. O éter do espaço registra os pensamentos. Pode-se mover montanhas através do poder do pensamento. Pensamento é uma grande força e pode ser transmitido de um homem para outro. Os potentes pensamentos dos grandes sábios, os rishis de outrora, ainda estão registrados no éter. Os yogis de visão clarividente podem perceber e ler essas imagens pensamentos. Vivemos cercados por um mar de pensamentos. Flutuamos nesse oceano mental. Dele absorvemos ou repelimos certas ideias. Cada um tem seu próprio mundo mental.
Os pensamentos têm vida. O pensamento tem vida e é tão sólido quanto uma pedra. Podemos deixar de existir, mas nossos pensamentos jamais perecem. Cada modificação do pensamento é acompanhada de uma vibração da sua substância mental. Os pensamentos, como uma força, necessitam de uma qualidade especial de substância sutil para sua manifestação. Quanto mais potentes os pensamentos, mais depressa eles frutificam. Assim, quando um pensamento é focalizado e lhe é dada uma determinada ordem, na mesma intensidade com que esse pensamento assim é focalizado e orientado, ele estará apto a cumprir a missão para a qual foi enviado. Os pensamentos são forças sutis. O pensamento é uma força sutil. Ele nos é fornecido pelos alimentos. Se leres o diálogo entre Uddalaka e Suatektu no Chandogya Upanishad, compreenderás claramente este ponto. Se o alimento for puro, o pensamento também tornar-se-á puro. Aquele que tem pensamentos puros fala com veemência e suas palavras produzem profunda impressão nas mentes dos seus ouvintes. Influencia milhares de pessoas através dos seus pensamentos puros. Um pensamento puro é mais afiado que o fio da navalha. Alimenta sempre pensamentos sublimes e puros. A cultura do pensamento é uma ciência exata. Os pensamentos são como mensagens telegráficas. Aqueles que dão acolhida a pensamentos de ódio, inveja, vingança e malícia em suas mentes são deveras pessoas muito perigosas. Elas são causadoras de inquietação e má vontade entre os homens. Seus pensamentos e sentimentos são como mensagens telegráficas difundidas no éter e são cantadas por aqueles cujas mentes sintonizam com essas vibrações. O pensamento movimenta-se a uma velocidade prodigiosa. Aqueles que alimentam pensamentos sublimes e piedosos ajudam os outros que estão à sua volta e mesmo à distância. Os pensamentos são forças poderosas. O pensamento tem um poder tremendo. O pensamento pode curar doenças. Pensamentos podem transformar a mentalidade das pessoas. O pensamento pode fazer qualquer coisa, pode realizar milagres. A velocidade do pensamento é incalculável. O pensamento é uma força dinâmica. É originado pelas vibrações do prana psíquico ou sukshma prana na substância mental. É uma força como a da gravidade, coesão e repulsão. O pensamento viaja ou movimenta-se. Ondas mentais e transmissão do pensamento. Afinal de contas, o que é o mundo? Não é nada mais do que a materialização dos pensamentos forma de Deus, o Hiranyagarbha, embrião de ouro, um dos nomes de Brahma, o Absoluto. Existem ondas de calor, de luz e eletricidade na ciência. Existem também ondas mentais no yoga. O pensamento tem um poder prodigioso. Todos experimentam esse poder, inconscientemente, com maior ou menor intensidade. Os grandes yogis, como Janadev, Bhartrihari e Patanjali, costumavam enviar e receber mensagens de pessoas distantes através da transmissão do pensamento, rádio mental e da telepatia. A telepatia foi o primeiro serviço telegráfico e telefônico que o mundo conheceu. Assim como fazemos exercícios físicos e praticamos esportes, tais como o tênis e o cricket, a fim de mantermos a saúde física, devemos também conservar nossa saúde mental, irradiando ondas mentais corretas por uma alimentação pura através de diversões de natureza intelectual, sadia e inofensiva,
pela mudança de atitude, pelo relaxamento da mente através do cultivo de pensamentos bons, enobrecedores e sublimes, e pelo hábito de estar sempre de bom humor. As maravilhas das vibrações mentais. Cada pensamento emitido é uma vibração que jamais perece. Continua fazendo vibrar cada partícula do universo. E se o pensamento for nobre e piedoso, fará vibrar também as outras mentes que com ele sintonizem. Inconscientemente, todas as pessoas que se harmonizem entre si captam o pensamento projetado e, de acordo com a capacidade de cada um, emitem, por sua vez, pensamentos idênticos. O resultado é que, sem conhecimento das consequências do nosso próprio modo de agir, estamos pondo em movimento grandes forças que, trabalhando em conjunto, combatem os pensamentos mesquinhos e baixos gerados pelos egoístas e pelos maus. A diversidade das vibrações mentais. Cada um tem seu próprio mundo mental, sua própria maneira de pensar, sua própria forma de compreender as coisas e seu próprio modo de agir. Assim como a fisionomia e a voz de cada indivíduo difere das dos demais, o seu modo de pensar e compreender diferem também. Esta é a razão por que é fácil haver desentendimentos entre amigos. Uma pessoa não pode compreender corretamente os pontos de vista de outra. Daí ocorrem atritos, rompimentos e brigas inesperadas. Mesmo entre os melhores amigos, a amizade dura pouco. Somente quando se está em sintonia com as vibrações mentais ou vibrações de pensamento de uma outra pessoa é que se poderá compreendê-la facilmente. Pensamentos sensuais, pensamentos carregados de ódio, inveja e amor próprio produzem imagens desfiguradas na mente e causam o obscurecimento das ideias, a perversão do intelecto, a perda de memória e perturbação mental. Conservação da energia mental. Na física, tem-se o termo poder de orientação. Embora a massa de energia esteja presente em um gerador, a corrente não circulará se não estiver ligada ao magneto. Somente então a corrente elétrica circulará pelo poder de orientação. Assim também a energia mental, quando mal orientada, é dissipada por pensamentos mundanos e fúteis. Deveria ser bem dirigida pelas práticas espirituais adequadas. Não se deve acumular no cérebro conhecimentos inúteis e sem valor. Deve-se dar menos atenção à mente. Deve-se tentar ignorar tudo aquilo que não nos tenha sido útil. Somente então pode-se ocupar a mente com pensamentos divinos. As forças mentais serão renovadas à proporção que os raios dispersos da mente forem sendo agora reunidos. A teoria das células e os pensamentos. A célula é uma massa de protoplasma com um núcleo. É dotada de inteligência. Algumas células secretam enquanto outras excretam. Os testículos secretam o sêmen. As células dos rins excretam a urina. Algumas células desempenham o papel de soldados defendendo o corpo contra as incursões ou ataques dos elementos estranhos, nocivos e dos germes e vírus. Elas os combatem e os expulsam. Outras células levam os elementos nutrientes dos alimentos aos tecidos e aos órgãos. As células desempenham as suas funções independentemente da nossa vontade consciente. As suas atividades são controladas pelo sistema nervoso vago simpático. Elas estão em comunicação direta com a mente no cérebro. Cada impulso da mente, cada pensamento, é transmitido às células. Elas são grandemente afetadas
pelas variadas condições ou estados da mente. Se há confusão mental, depressão ou outras emoções e pensamentos negativos na mente, estes são transmitidos telegraficamente a cada célula do corpo através dos nervos. As células sentinela ou anticorpos entram em pânico. Ficam enfraquecidas e tornam-se impotentes para exercer adequadamente as suas funções, perdem a eficiência. Certas pessoas são extremamente cônscias de seus corpos, não tendo a menor ideia sobre o ser. Levam vida irregular e indisciplinada, enchendo o estômago com doces, pastéis e outras guloseimas. Não dão descanso aos seus aparelhos digestivos e de eliminação. Sofrem de debilidade física e de enfermidades. Os átomos, moléculas e células de seus corpos produzem vibrações discordantes e desarmoniosas. Falta-lhes esperança, confiança em si próprios, fé, serenidade e contentamento. Sentem-se infelizes. A sua força vital não funciona adequadamente. A sua vitalidade entra em declínio. Suas mentes são dominadas pelo medo, pelo desânimo, preocupações e ansiedades. O pensamento primordial é a ciência moderna. O pensamento é a maior força que existe na Terra. O pensamento é a mais poderosa arma no arsenal de um yogi. Pensamento positivo transforma, renova e constrói. As possibilidades de longo alcance desta força foram desenvolvidas com acurada perfeição pelos sábios de outrora e postas a serviço dos mais elevados fins. O pensamento é, pois, a força primordial que deu origem e serve de amparo a toda a criação. A gênese de toda a criação é fenomenal e tida como sendo um único pensamento que surgiu na mente cósmica. O mundo é a ideia primordial manifestada. O primeiro pensamento manifestou-se como uma vibração originada na eterna serenidade da essência divina. Na terminologia clássica, é referida como Icha, vontade da alma cósmica, que dá origem a uma vibração, ou Spandam. Essa vibração em nada se assemelha às oscilações rápidas das partículas físicas, mas é algo infinitamente sutil, tão sutil que não pode ser percebida pela mente comum. Este fato, porém, veio provar que, em última análise, todas as forças são conversíveis a um estado de vibração pura. A ciência moderna, após prolongadas pesquisas da natureza física da matéria, chegou a esta conclusão recentemente. O rádio e o raro yogi. O rádio é um elemento químico muito raro. Os yogis que conseguiram controlar seus pensamentos são como o rádio, também muito raros neste mundo. Assim como a suave fragrância emana continuamente de um bastão de incenso, assim também o aroma e esplendor divinos, aura magnética, emanam de um yogi, que tenham controlado seus pensamentos e esteja em perene comunhão com o infinito ou Brahman. O esplendor e o aroma emanados de sua face é esplendor de Brahman, Brahmavartyas. Quando temos nas mãos um ramalhete de jasmim ou rosas, a sua suave fragrância perfuma o ambiente e deleita a todos igualmente. Assim também, o aroma ou fama e a reputação de um yogi que tenha controlado seus pensamentos espalha-se em todas as direções. Ele torna-se uma força cósmica. O pensamento, seu peso, tamanho e forma. Cada pensamento tem peso, forma, tamanho, feitio, cor, natureza e potência. Um yogi pode ver todos esses aspectos do pensamento diretamente através de sua visão interna. Os pensamentos são como as coisas.
Assim como pode-se dar um objeto a um amigo e tomá-lo, também pode-se dar um pensamento forte e benéfico a um amigo e depois tomá-lo. O pensamento é uma grande força. Move-se, cria, pode-se fazer maravilhas com o poder do pensamento. Entretanto, deve-se ter conhecimento da técnica apropriada de como manejá-lo e dirigi-lo. O pensamento, sua forma, seu nome e sua cor. Suponhamos que a mente se torne perfeitamente tranquila, inteiramente livre de pensamentos. Todavia, logo que os pensamentos comecem a surgir, imediatamente adquirem nome e forma. Cada pensamento tem um determinado nome e uma determinada forma. Assim, ver-se-á que cada ideia que o homem tem ou possa ter deve estar ligada a uma determinada palavra como seu correlativo. A forma é o mais denso e o nome é o mais sutil aspecto da manifestação de uma única força denominada pensamento. Esses três aspectos, porém, são realmente um único. Onde quer que um deles esteja presente, os outros também estarão. Onde houver um nome, haverá forma e pensamento. Um pensamento espiritual é de cor amarela. Um pensamento carregado de ódio e de ira é de cor vermelho escura. Um pensamento egoísta é de cor marrom e assim por diante. O pensamento, seus poderes, funções e usos. O pensamento é uma força vital, ativa e dinâmica. É a força mais vital, mais sutil e irresistível que existe no universo. Através do instrumental do pensamento, adquire-se poder criador. O pensamento transfere-se de um homem para outro, influencia as pessoas. Um homem de pensamento forte pode influenciar facilmente outros de pensamento fraco. Existem hoje em dia inúmeros livros sobre o cultivo, o poder e a dinâmica do pensamento. Um estudo desses livros vos dará amplo conhecimento do pensamento, do seu poder, das suas funções e usos. Vivemos num mundo ilimitado de pensamentos. Tudo no mundo inteiro é apenas manifestação do pensamento. Os grandes sofrimentos, a velhice, a morte e o grande pecado, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. O pensamento escraviza o homem. Aquele que conseguiu controlar o pensamento é sem dúvida um Deus na terra. Vivemos num mundo de pensamentos. Primeiro há o pensamento, depois a sua expressão através da palavra. O pensamento e a palavra estão estreitamente ligados. Pensamentos de ira, amargura e malícia prejudicam os outros. Se a mente, que é a causa de todos os pensamentos, cessar de existir, todo o mundo fenomenal desaparecerá. Pensamentos são coisas: som, tato, forma, gosto e cheiro. Os 5 veículos da alma. Os estados de vigília, sonhos e sono profundo. Todos eles são produtos da mente. Imaginação, paixão, ira, servidão, tempo. Reconhece-os como sendo produtos da mente. A mente é o rei dos sentidos. O pensamento é a base de todo o processo mental. Os pensamentos que percebemos à nossa volta são apenas a mente em forma ou substância. O pensamento cria, o pensamento destrói. O amargor e a doçura não estão nas coisas, mas na mente, no objetivo, no modo de pensar. Eles são criados pelo pensamento. Através da atração da mente ou pensamento, aquilo que está perto pode nos parecer a grande distância e vice-versa. Todos os objetos desse mundo não têm nenhuma relação entre si. Essa relação e associação são criadas apenas pelo pensamento e pela imaginação. É a mente que dá cor, forma e qualidade às coisas. A mente
assume a forma de qualquer coisa sobre a qual pensa intensamente. Amigo e inimigo, virtude e vício, existem apenas na mente. Cada um cria o seu modo de bondade e maldade, prazeres e sofrimentos através da própria imaginação. O bem e o mal, alegria e sofrimento não procedem dos objetivos, mas da atitude mental. Não há nada agradável ou desagradável no mundo, é a imaginação que os faz assim parecer. Os pensamentos, a eletricidade e a filosofia. Os pensamentos têm poderes imensuráveis. São mais potentes do que a eletricidade. Eles controlam a vida, amoldam o caráter e formam o destino de cada um. Observa como a mente pode se expandir em muitos outros pensamentos, em curto espaço de tempo. Suponhamos que uma pessoa tenha a ideia de oferecer um chá aos seus amigos. A ideia original do chá instantaneamente faz lembrar o açúcar, o leite, xícaras, mesas, cadeiras, toalhas, guardanapos, colheres, bolos, biscoitos, etc. Assim, o mundo nada mais é do que a expansão dos pensamentos. Essa expansão da mente às coisas materiais gera a escravidão e a sua renúncia à libertação. Deve-se estar atento para cortar os pensamentos no nascedouro. Somente então poderá haver realmente felicidade. A mente brinca e ilude. Devemos compreender a sua natureza, suas peculiaridades e seus hábitos. Somente então ela poderá ser facilmente controlada. O mais extraordinário livro do mundo sobre o idealismo prático e filosófico da Índia é o Yoga Vasista. A essência dessa obra é a seguinte: apenas o espírito imortal, ou o Uno Brahman, existe. Este universo, como universo, não existe. Somente através do conhecimento do ser haverá libertação dos ciclos de existências. O aniquilamento dos pensamentos e desejos é libertação. A expansão da mente é apenas pensamento. O pensamento, através do seu poder de diferenciação, gera este universo. Este universo é obra da mente. Ele não existe nas três fases do tempo: passado, presente e futuro. A suspensão das atividades mentais é libertação. Destrói este pequeno eu, os pensamentos e os desejos. Medita sobre o ser e tornar-te-ás um iluminado. O mundo material pré-existe no pensamento. Todo pensamento tem uma imagem. A mesa é uma imagem mental mais a matéria. Qualquer objeto que vemos no mundo material tem sua imagem correspondente na mente. A pupila é um pequeno círculo no olho. A retina é um pequeno instrumento. Como é que a imagem de uma grande montanha pode ser vista através dessa pequena abertura ou instrumento e ser projetada na mente? É a maravilha das maravilhas. A imagem da montanha já pré-existe na mente. A mente é como uma enorme tela onde estão registradas as imagens de todos os objetos vistos no mundo material. O mundo, uma projeção do pensamento. Uma cuidadosa reflexão demonstrará que o mundo é, na realidade, a projeção da mente humana. Manomatram Jagat, a purificação e o controle da mente são os principais objetivos de todos os yogas. A mente em si é apenas um registro das impressões que, sem cessar, se expressam na forma de impulsos e pensamentos. Isto é o que a mente faz. O pensamento impele a ação. A atividade gera novas impressões na substância mental. O yoga atua diretamente sobre as origens deste círculo vicioso através da obstrução efetiva das funções da mente. O yoga reprime, controla e detém a função básica da mente, isto é,
o pensamento. Quando o pensamento é transcendido, a intuição entra em ação e sobrevém o conhecimento do ser. O pensamento tem potencial para criar e desfazer o mundo num abrir e fechar de olhos. A mente cria o mundo de acordo com seus próprios pensamentos. É a mente que cria este universo. Através da atuação da mente, um espaço de tempo é considerado como um mero instante ou vice-versa. Como um sonho gerando outro sonho, a mente que não tem forma visível cria as formas visíveis existentes. Os pensamentos, o mundo e a eterna realidade. A mente é a raiz originária da árvore da transmigração com seus milhares de brotos, ramagens, folhas tenras e frutos. Se os pensamentos forem silenciados, a árvore da transmigração pode ser imediatamente destruída. Deve-se silenciar os pensamentos logo que surgirem na mente. A raiz secará devido à extinção dos pensamentos e a árvore da transmigração em breve perderá o viço. Isto requer uma dose considerável de paciência e perseverança. Quando todos os pensamentos forem extirpados, flutuar-se-á em um manancial de bem-aventurança. É uma experiência indescritível, ter-se-á de vivê-la. Assim como o fogo se extingue quando o combustível é todo consumido, a mente também retorna à sua fonte de origem, quando todos os pensamentos cessam. Alcança-se então o estado de emancipação, Kaivalya. Tem-se a experiência da suma realidade, o estado de absoluta independência. Capítulo 2. O poder do pensamento, suas leis e sua dinâmica. Pensamento, o arquiteto do destino. Se a mente fixa-se continuamente numa série de ideias, forma-se um sulco para o qual canaliza-se automaticamente a força do pensamento. E como esse modo de pensar faz parte do ego, ele sobrevive à morte e é levado para as vidas terrenas subsequentes na forma de tendência e faculdades mentais. Devemos nos lembrar que cada pensamento tem sua própria imagem mental. A essência das várias imagens mentais formadas em uma determinada vida no plano físico vai sendo elaborada no plano mental e constitui-se a base para a próxima vida. Assim como em cada vida o corpo físico adquire nova forma, assim também formam-se novos mente e intelecto em cada vida. Não é fácil explicar em detalhe como operam o pensamento e o destino. Cada karma produz efeito duplo, um na mente individual e outro no mundo. O homem cria as circunstâncias de sua vida futura pelo efeito que os seus atos causam sobre os outros. Cada ação tem um passado que a ela antecede e um futuro que dela procede. Uma ação encerra em si um desejo que a inspirou e um pensamento que lhe deu forma. Cada pensamento é um elo na infindável corrente de causas e efeitos. Cada efeito tornando-se uma causa e cada causa já tendo sido um efeito. Cada elo dessa infindável cadeia é consolidado por 3 componentes: vontade, pensamento e atividade. A vontade estimula o pensamento se materializa em ação e as ações constituem as malhas do destino. Embora a cobiça egoísta dos bens alheios não induza à prática de fraude no presente, nos torna desonestos em uma vida terrena posterior, enquanto o ódio e a vingança, alimentados secretamente, constituem as sementes que geram os futuros assassinos. Da mesma forma, os frutos colhidos do amor altruísta são o filantropo e o santo. Cada pensamento de compaixão
ajuda a desenvolver a natureza afetiva e piedosa que caracteriza aqueles que são amigos de toda a criação. O sábio Vacista pediu a Rama que se empenhasse ou demonstrasse o valor do seu autoesforço. Não nos devemos entregar ao fatalismo. Isto produzirá inércia e indolência. Reconhece o grande poder do pensamento. Esforça-te. Pensando corretamente, construirás um destino grandioso. O karma atual é o resultado do autoesforço empreendido em uma vida passada. Semeia-se uma ação e colhe-se um hábito. Um hábito semeado resulta em caráter. Semeia-se caráter e colhe-se destino. O homem é senhor do seu próprio destino. Pode moldar o seu destino pela força do pensamento. Pode fazê-lo querendo. Todas as faculdades, energias e poderes necessários estão latentes nele. Desenvolve-os e torna-te livre e magnânimo. Os pensamentos esculpem a fisionomia. O rosto de uma pessoa é como um disco ou gravura. O que ela pensa fica imediatamente estampado na sua fisionomia. Cada mau pensamento age como um cinzel ou estilete para anotar os pensamentos na fisionomia. As faces são marcadas por feridas e cicatrizes deixadas pelos pensamentos malévolos de ódio, ira, lascívia, inveja, vingança, etc. Pela natureza da cicatriz, pode-se instantaneamente perceber o estado da alma. Pode-se imediatamente diagnosticar a doença que aflige a mente. Aquele que julga poder dissimular seus pensamentos é um grande tolo. Ele se parece com um avestruz que, quando perseguido por caçadores, esconde a cabeça na areia, imaginando que os outros não podem vê-lo. A face é o índice da mente. É sua cópia fiel. Cada pensamento abre um sulco na face. Um pensamento divino ilumina-a. Um pensamento mau torna-a sombria. O contínuo fluxo de pensamentos divinos aumenta a aura ou halo. O contínuo fluxo de maus pensamentos aprofunda as impressões funestas da mesma forma que o constante bater do balde na borda de uma cisterna quando se puxa água causa marcas cada vez mais profundas. A expressão da fisionomia denuncia o verdadeiro conteúdo da mente e o seu estado interior. A face é como um cartaz de propaganda onde está anunciado o que se passa dentro da mente. Os pensamentos, sentimentos, condutas e emoções produzem fortes impressões na fisionomia. Dificilmente consegue-se dissimular os pensamentos na face. Pode-se erroneamente julgar que nossos pensamentos foram mantidos em segredo. Pensamentos de luxúria, ganância, inveja, ódio produzem instantaneamente profundas impressões na fisionomia. A face é um gravador fiel e um aparelho registrador muito sensível que grava e cataloga todos os pensamentos que estão passando na mente. A face é como um espelho que reflete a natureza da mente e o que ela contém em determinado momento. Os pensamentos caracterizam as expressões físicas. A mente é a forma sutil do corpo físico. O corpo físico é a manifestação externa dos pensamentos. Portanto, quando a mente é formada, o corpo também o é. Assim como o homem de aparência rude geralmente não inspira amor e pena aos outros, assim também um homem de mente rude não pode inspirar amor e pena a ninguém. A mente reflete os seus vários estados tão visivelmente na fisionomia que um homem inteligente pode facilmente interpretá-los. O corpo acompanha a mente. Se a mente pensa em cair de uma altura, o corpo prepara-se imediatamente, externando uma reação. Medo, ansiedade, tristeza, alegria, contentamento,
ira, todos deixam suas várias expressões estampadas na fisionomia. Os olhos traem os pensamentos. Os olhos, que representam as janelas da alma, revelam a condição e o estado de espírito. Há um dispositivo telegráfico nos olhos que transmite as mensagens ou pensamentos de traição, desânimo, melancolia, ódio, euforia, paz, harmonia, saúde, poder, energia e beleza. Se possuímos a faculdade de ler as expressões no olhar de outras pessoas, poderemos instantaneamente ler-lhes a mente. Pode-se ler o pensamento predominante na mente de um homem, prestando bem a atenção para a expressão dos seus olhos, sua conversa e seu comportamento. Requer um pouco de ousadia, perspicácia, treino, inteligência e experiência. Os pensamentos negativos envenenam a vida. Pensamentos de preocupação e de medo são forças pavorosas dentro de nós. Eles envenenam a própria fonte da vida e destroem a harmonia, a saúde, a vitalidade e o vigor. No entanto, os pensamentos opostos de euforia, felicidade e coragem curam e confortam. Em vez de irritar, aumentam a saúde e multiplicam os poderes mentais. Esteja sempre de bom humor, sorria, ria. O equilíbrio psicofísico. O pensamento exerce sua influência sobre o corpo. A mente angustiada debilita o corpo. O corpo, por sua vez, também influencia a mente. Um corpo são torna a mente sã. Se o corpo está enfermo, a mente também se torna enferma. Se o corpo está forte e sadio, a mente também se torna sadia e forte. Os violentos acessos de raiva causam sérios danos às células do cérebro, lançam toxinas no sangue, produzem um estado de choque geral e depressão. Suspendem o fluxo dos sucos gástricos, da bilis e de outras secreções do aparelho digestivo. Esgotam as energias, a vitalidade, provocam a velhice precoce e encurtam a vida. Quando nos enraivecemos, a mente perturba-se. Analogicamente, quando a mente está agitada, todo o sistema nervoso fica afetado, fica-se enervado. Controla a ira pelo amor. A ira é uma poderosa forma de energia que é incontrolável na prática, pela força empírica da razão, via Vaharik Buddhi, mas que pode, no entanto, ser controlada pela razão pura, Satvik Buddhi, ou discernimento e altruísmo, Viveka Vichara. A força criadora do pensamento. O pensamento cria o mundo. O pensamento dá existência às coisas. Os pensamentos dão expansão aos desejos e excitam as paixões. Os pensamentos contrários a matar os desejos e paixões neutralizam a ideia inicial de satisfazê-los. Assim, quando uma pessoa se convence disto, um pensamento contrário ajuda-la a dominar seus impulsos e paixões. Pensa em uma pessoa como sendo um bom amigo e logo o fato se torna realidade. Pensa nela como um inimigo e aí também a mente aperfeiçoará a ideia e a tornará verdadeira. Aquele que conhece a atividade da mente e a controlou pela experiência é realmente feliz. Os pensamentos semelhantes atraem-se mutuamente. A grande lei similia similibus atua também no mundo dos pensamentos. Pessoas de modo de pensar semelhante atraem-se mutuamente. Esta é a explicação para as máximas populares. Aves da mesma plumagem voam em bando. Diz-me com quem andas, que te direi quem és. Um médico atrai para si outro médico. Um poeta sente-se atraído por outro poeta. Um cantor por outro.
um filósofo por outro filósofo, um vagabundo por outro, etc. A mente tem o poder de atração. Estamos continuamente atraindo para nós mesmos tanto do mundo visível como do invisível. As forças vitais, os pensamentos, as influências e circunstâncias mais semelhantes aos nossos próprios pensamentos e normas de conduta. No domínio dos pensamentos, as pessoas de pensamentos semelhantes atraem-se mutuamente. Esta lei universal está continuamente atuando sobre nós, quer tenhamos consciência dela ou não. Poderemos nos fazer acompanhar de qualquer espécie de pensamento que desejamos. E enquanto assim agirmos, não importa por onde andarmos, percorrendo terras e mares, estaremos incessantemente atraindo para nós mesmos, intencional ou inadvertidamente, apenas o que corresponder exatamente à natureza predominante dos nossos pensamentos. Os pensamentos são nossa propriedade privada e, portanto, podemos modificá-los inteiramente ao nosso gosto, através da firme convicção de termos capacidade para fazê-los. Está inteiramente em nossas mãos determinar a natureza dos pensamentos que nutrimos e, consequentemente, a natureza das influências que atraímos. Não somos meras criaturas frágeis, à mercê das circunstâncias, a menos que assim o desejemos. A gripe e o contágio dos pensamentos. A ação mental é a verdadeira ação. O pensamento é a verdadeira ação. É uma força dinâmica. Devemos nos lembrar que o pensamento é muito contagioso. De fato, é mais contagioso do que a gripe. Um pensamento de solidariedade em nós suscita pensamentos de solidariedade nas pessoas que nos cercam. Um pensamento de ira produz uma vibração semelhante na mente dos que cercam o homem irritado. Deixa o cérebro de um homem e aloja-se na mente de outros que vivem a grandes distâncias e os excita. Um pensamento alegre em nós produz pensamentos alegres em outras pessoas. Ficamos cheios de felicidade e encantamento quando vemos um grupo alegre de crianças brincando e se divertindo contentes da vida. Um pensamento de alegria em nós gera, por analogia, pensamentos de alegria nas outras pessoas. O mesmo acontece com os pensamentos sublimes e enobrecedores. Coloca um homem honesto na companhia de um ladrão. Em breve ele começará a roubar. Coloca um abstêmio na companhia de um ébrio. Ele começará a embebedar-se. O pensamento é muito contagioso. A aplicação de uma lei psicológica. Conserva o coração, jovem. Não penses, estou velho. Pensar assim é um mau hábito. Não penses assim. Aos 60 anos, pensa, tenho 16 anos. Conforme pensamos assim, seremos. Esta é uma importante lei psicológica. Conforme pensar um homem, assim ele será. É uma grande verdade ou truísmo. Pensa, sou forte, e forte te tornarás. Pensa, sou fraco, e fraco te tornarás. Pensa, sou um tolo, e um tolo serás. Os pensamentos fazem o homem. O homem vive sempre no mundo dos pensamentos. Cada um tem seu próprio mundo mental. A imaginação opera milagres. O pensamento possui uma força tremenda. Como já foi dito antes, o pensamento é uma coisa sólida. O presente é o resultado dos pensamentos no passado, e o futuro será moldado pelos pensamentos no presente. Se pensarmos corretamente, falaremos e agiremos corretamente. A palavra e a ação apenas acompanham os pensamentos. Compreende as leis do pensamento. Cada homem deveria ter amplo conhecimento das leis do pensamento e de como elas atuam.
Somente então poderá viver feliz e tranquilo no mundo. Poderá utilizar essas forças para ajudá-lo a cumprir a finalidade da sua vida da melhor maneira possível. O homem pode neutralizar as forças hostis ou correntes antagônicas. Assim como o peixe nada contra a correnteza, assim também ele poderá vencer as correntes hostis, adaptando-se devidamente e protegendo-se através de medidas de precaução adequadas. De outra forma, o homem tornar-se-á um escravo das circunstâncias. Debater-se-á impotentemente, levado pelas várias correntes. Será arrastado como as toras de madeira pelas águas de um rio. Estará sempre infeliz e desgraçado, embora seja rico e tenha tudo. O capitão de um navio que tem bússola, que conhece os mares, as rotas e as correntes marinhas, pode navegar tranquilamente. De outra forma, o seu navio flutuará desgovernado à mercê de ondas e naufragará, batendo em algum rochedo ou bloco de gelo submerso. Do mesmo modo, o bom marinheiro, no oceano da vida, que tem perfeito conhecimento das leis do pensamento e da natureza, pode navegar serenamente e certamente alcançará o porto de destino de sua vida. Conhecendo as leis do pensamento, o homem pode formar e amoldar o seu caráter à vontade. O adágio popular, como pensa, o homem assim se tornará, é uma das importantes leis do pensamento. Pensa que és puro e puro te tornarás. Pensa que és nobre e nobre te tornarás. Se a personificação do bom humor, pensa bem de todos, pratica sempre boas ações, serve, ama, dá, faz os outros felizes, vive para servir os outros, então colherás felicidade. Ser-te-ão proporcionadas oportunidades ou circunstâncias e meio ambiente favoráveis. Se alguém magoa os outros, se ocupa em difamar, injuriar, caluniar e em maledicência, se explora o trabalho dos outros, se adquire bens alheios por meios ilícitos, se pratica qualquer ação que seja prejudicial aos outros, então colherá sofrimentos. Ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades ou circunstâncias e meios ambientes adversos. Esta é a lei do pensamento e da natureza. Assim como o homem pode formar o bom ou o mau caráter através de pensamentos sublimes ou vis, da mesma forma pode também criar circunstâncias favoráveis ou adversas praticando boas ou más ações. O homem de discernimento é sempre criterioso, atencioso e sóbrio. Observa atentamente os seus pensamentos. Faz introspecção. Ele tem conhecimento do que está se passando em sua atmosfera mental e qual o sentimento vri nela predominando em determinado momento. Não permite que maus pensamentos ingressem na sua atmosfera mental. Imediatamente intercepta-os à entrada. Pelo seu modo correto de pensar, pela atenção que presta à natureza dos seus pensamentos, pela introspecção, pela sua atitude e modo de pensar positivos, o homem de discernimento forma o seu nobre caráter e cria o seu elevado destino. Mede as suas palavras, fala pouco, fala em voz branda e suave, jamais pronuncia uma palavra áspera que possa magoar os sentimentos alheios. Ele cultiva a paciência, a misericórdia e o amor universal. Ele procura falar sempre a verdade. Dessa maneira reprime os impulsos da língua. Usa linguagem sóbria, escreve palavras comedidas. Isto produz uma impressão profunda e favorável na mente das outras pessoas. Ele pratica a não violência e a castidade em pensamento, palavras e atos. Ele pratica pureza física e mental e idoneidade moral. Procura manter o seu equilíbrio emocional e estar sempre de bom humor. Ele tem sentimento de devoção puro. Procura praticar as 3 espécies de austeridade:
física, verbal e mental, e exerce controle sobre as suas ações. Não pode pensar nada errado. Não pode praticar nenhuma ação má. Ele prepara-se para merecer sempre circunstâncias favoráveis. Espalha felicidade à sua volta e sempre cria circunstâncias que lhe trarão felicidade. Aquele que causa sofrimento aos outros, sem dúvida colherá, de acordo com a lei do pensamento, circunstâncias adversas que lhe trarão sofrimento e desgraças. Portanto, o homem forma o seu próprio caráter e circunstâncias na vida pelo seu modo de pensar. Mau caráter pode ser transmudado em bom através de bons pensamentos, e circunstâncias adversas podem ser transformadas em favoráveis através da prática de boas ações. As leis implícitas nos pensamentos sublimes. Conforme pensa, assim será o homem. Conforme forem os seus pensamentos, assim deve ser a sua vida. Deve melhorar seu modo de pensar. Melhores pensamentos resultam em melhores ações. O mero ato de pensar nos bens materiais já é sofrimento. O próprio fato de pensar neles escraviza. Pensamento puro é uma força mais potente do que a eletricidade. A mente, que é atraída pelas coisas sensoriais, está inclinada a deixar-se escravizar por elas, enquanto que a mente, que não se deixa atrair por elas, aspira à emancipação. A mente é um ladrão. Mata esse ladrão e serás livre e feliz para sempre. Emprega toda a tua energia na tarefa de controlar a mente. Isto é a verdadeira virilidade do espírito ou autoesforço. A abnegação é um meio de purificação ou refinamento da mente. Purifica e silencia os pensamentos. Os véus da ignorância que encobre o conhecimento não cairão sem que a mente esteja calma. A mente é formada pelas partículas sutis do alimento. A mente é fabricada pelo alimento. A parte sutil do alimento transforma-se na mente. Alimento não significa apenas o que ingerimos, mas o que assimilamos através de todos os nossos sentidos. Aprende a ver Deus em toda a parte. Isto é o verdadeiro alimento para os olhos. Pureza de pensamento depende da pureza do alimento. Poderemos ver melhor, ouvir melhor, ter melhor paladar, pensar melhor quando cultivamos pensamentos sublimes e divinos. Se olharmos um objeto através de um vidro verde ou vermelho, ele nos parecerá verde ou vermelho. Da mesma forma, os objetos adquirem colorido pelos desejos refletidos no espelho da mente. Todos os estados da mente são transitórios e causam sofrimento e tristeza. Tem liberdade de pensamento. Liberta-te da tirania dos preconceitos que reverte o intelecto e tornam o pensamento lerdo. Pensa no ser imortal. Este é o método correto, direto e original de pensar. O ser revela-se após a purificação dos pensamentos. Quando a mente está tranquila, livre de qualquer carência, sem qualquer motivação, sem qualquer anseio ou vontade ou pensamento, sem qualquer compulsão nem esperança, então o ser imortal reinará supremo. Experimenta-se a bem-aventurança. Leva uma vida igual à dos santos. Esta é a única forma de sobrepujar os pensamentos e a natureza inferior. E, até que a mente tenha sido conquistada, não poderá haver, de fato, uma vitória estável e duradoura. O pensamento, um bumerangue. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Tudo quanto emitimos de nossas mentes nos retornará. Cada pensamento que exprimimos é um bumerangue. Se odiarmos alguém, o ódio retornará para nós. Se amamos os outros,
receberemos amor em retribuição. Um pensamento mau é 3 vezes amaldiçoado. Primeiro, prejudica aquele que o emitiu, danificando o seu corpo mental. Segundo, prejudica a pessoa a quem foi dirigido. E terceiro, prejudica toda a humanidade, pois polui a atmosfera mental. Cada pensamento é uma espada desembainhada contra a pessoa a quem é dirigido. Se cultivarmos pensamentos de ódio, somos realmente o assassino da pessoa contra quem nutrimos esses sentimentos. Cometemos ao mesmo tempo nosso próprio suicídio, porque esses pensamentos simplesmente retornam para nós. A mente que é ocupada por maus pensamentos atua como um ímã para atrair para si pensamentos semelhantes de outras mentes, intensificando assim o mal que os originou. Maus pensamentos lançados na atmosfera mental contaminam as mentes receptivas. Nutrir continuamente um pensamento mau tira-lhe, gradativamente, o aspecto repulsivo e impele a pessoa à prática de uma ação que lhe dê expressão. Os pensamentos e as ondas do mar. Os pensamentos são como as ondas do mar, são incontáveis. A princípio podemos ficar desanimados na tentativa de controlá-los. Enquanto alguns pensamentos diminuem em frequência, outros brotam na mente aos borbotões. Os mesmos antigos pensamentos que já foram reprimidos antes podem voltar a se manifestar depois de algum tempo. Jamais desanimes nessa fase de prática, pois certamente te será dada força espiritual interna. Sem dúvida alguma, teu esforço não será em vão. Todos os iogues de antigamente encontraram as mesmas dificuldades que estás experimentando agora. O processo para suprir as modificações da mente é longo e difícil. Não se pode silenciar todos os pensamentos em um dia ou 2. Não se deve abandonar a prática de silenciar os pensamentos quando se esbarra em algum obstáculo ou dificuldade. A primeira tentativa deve ser no sentido de reduzir as nossas necessidades e vontades. Reduzindo-as, o número de pensamentos diminuirá por si só. Gradualmente os pensamentos silenciarão. A cor e a influência dos pensamentos puros. Buda declarou: tudo o que somos é criado pelos nossos pensamentos. O pensamento é causador dos ciclos de nascimentos e mortes. Portanto, devíamos sempre nos esforçar por purificá-los. Quando nos encontramos na presença de um homem santo, sentimos uma calma sem paralelo. Porém, quando estamos na companhia de uma pessoa má e egoísta, nos sentimos inquietos. É devido às vibrações de paz e tranquilidade que emanam da aura do santo, enquanto que da aura do homem egoísta emanam vibrações de pensamentos malévolos e interesseiros. O segundo efeito do pensamento é a criação de uma forma definida. A qualidade e a natureza do pensamento determinam a sua cor e a nitidez do pensamento forma. Um pensamento forma é uma entidade viva que tem forte tendência para realizar o intento do agente. Pensamentos forma de cor azul denotam devoção. Os pensamentos formas de autorrenúncia são do mais lindo azul celeste, claro, com uma luminosidade branca brilhando através dela. Pensamentos formas de egoísmo, orgulho, de ira, são de cor cinza, pardo, laranja e vermelho, respectivamente. Estamos sempre cercados desses pensamentos formas, e nossas mentes são seriamente afetadas por eles. Nem uma quarta parte dos nossos pensamentos são nossos próprios, mas simplesmente captados da atmosfera mental. Em sua maioria, são de natureza malévola. Devíamos estar sempre repetindo o nome de Deus, para que Ele
nos proteja contra as más influências. A aura e a dinâmica da mente desenvolvida. Sentimos, especialmente na presença de uma pessoa de poder mental extremamente desenvolvido, o fenômeno da manifestação de uma aura poderosa. A influência palpável que a mente altamente desenvolvida exerce sobre outra menos desenvolvida merece destaque. Não se pode descrever a sensação que se tem na presença de um mestre ou de um ser realizado. Estar na sua presença, embora ele diga apenas algumas palavras, é sentir uma sensação emocionante e descobrir o impacto das novas inspirações que ele incute em nossas mentes. O homem tem uma aura mental ou aura psíquica. O termo para aura em sânscrito é tejas. É o brilho ou halo que emana do fenômeno da mente. A aura das pessoas que buscaram desenvolvimento total de suas mentes é extremamente brilhante. Tem capacidade para viajar a grandes distâncias e exercer a mais benéfica influência sobre o maior número possível de pessoas que têm o privilégio de estar sob a sua proteção. Deve-se notar que a aura espiritual é muito mais poderosa do que qualquer das outras duas, a psíquica ou prânica, ou a mental. A dinâmica do pensamento e do temperamento. As pessoas de temperamento triste atraem para si coisas e pensamentos melancólicos, tanto das outras pessoas como dos registros cósmicos do éter físico. As pessoas otimistas, cheias de autoconfiança e gênio alegre, atraem para si pensamentos de natureza semelhante. Sempre alcançam êxito em seus empreendimentos. As pessoas de temperamento negativo, deprimidas e amarguradas, prejudicam os outros, contaminam-os e despertam neles esses sentimentos negativos. Têm conduta censurável. Causam enormes danos ao mundo dos pensamentos. As pessoas de temperamento otimista, felizes e expansivas são uma dádiva divina para a sociedade. Elas trazem felicidade a todos. Assim como uma jovem senhora encobre o rosto e evita o convívio das outras pessoas quando tem uma ferida purulenta de aspecto asqueroso na face ou no nariz, da mesma forma, a pessoa mal-humorada não deveria aparecer em público. Procurar a companhia de amigos ou de outras pessoas quando estivesse deprimida, enraivecida ou enciumada, pois contamina o meio ambiente com essas suas disposições de espírito. Representa uma ameaça à sociedade. A dinâmica do pensamento no cosmos. O pensamento sai realmente do cérebro e paira no espaço. Quando um pensamento, seja bom ou mau, deixa a mente de uma pessoa, dá origem a vibrações na atmosfera mental que viajam em todas as direções e distâncias. Essas vibrações penetram também no cérebro de outras pessoas. Um santo que vive numa gruta nos Himalaias pode transmitir um pensamento poderoso a qualquer recanto longínquo da Terra. Aquele que procura purificar-se isolado numa gruta está realmente purificando e ajudando o mundo em geral. Ninguém poderá impedir que seus pensamentos puros se propaguem e sejam captados por aqueles que sinceramente o desejem. Assim como o Sol está continuamente transformando em vapor cada gota de água que se encontra na superfície da Terra, e da mesma forma que toda essa evaporação sobe ao espaço e agrupa-se formando nuvens, todos os pensamentos que são por ti projetados de qualquer lugar solitário elevar-se-ão e serão levados através do espaço para juntarem-se a outros pensamentos de igual natureza, emitidos por outros homens que a ti se assemelhem, e no final todos esses pensamentos divinos descerão com poder
tremendo para subjugar as forças indesejáveis. Capítulo 3 – O valor e as finalidades do poder do pensamento. Serve aos outros através de vibrações mentais. Um verdadeiro monge ou sannyasi pode fazer o que desejar através das suas vibrações mentais. Um sannyasi ou um yogi não precisa tornar-se presidente de alguma associação ou líder de movimento sociopolítico. É uma ideia tola e pueril. Os indianos estão agora imbuídos do espírito missionário dos ocidentais e reclamam que os sannyasis deixem a reclusão para vir tomar parte nas atividades sociopolíticas da comunidade. É um triste engano. Não há necessidade do sannyasi ou o homem santo aparecer em público para ajudar o mundo, para pregar e elevar a mentalidade do povo. Alguns santos pregam pelo exemplo. Suas próprias vidas já são exemplos dos seus ensinamentos. Sua mera presença eleva a mente de milhares de pessoas. O homem santo é a segurança de que outros também podem alcançar a realização espiritual. Muitas pessoas são inspiradas na sua vida. Ninguém pode controlar as vibrações mentais dos santos. Suas vibrações mentais, puras e fortes, irradiam-se em todas as direções, purificam o mundo e penetram nas mentes de milhares de outras pessoas. Não há dúvida alguma a este respeito. Os médicos podem curar pela sugestão. Os médicos deveriam ter conhecimento profundo da ciência da sugestão. Médicos sinceros e de espírito de solidariedade humana são muito raros. Os que desconhecem o poder da sugestão fazem mais mal do que bem. Às vezes podem causar a morte do paciente, assustando-o desnecessariamente. Se o cliente tem uma tossezinha comum e o médico lhe disser: "Meu amigo, estás tuberculoso, deves ir fazer tratamento em Boali ou na Suíça ou em Viena", o pobre paciente ficará alarmado. Não há, no caso, o menor vestígio de tuberculose. Trata-se apenas de um simples caso de bronquite motivada por resfriados. Ele poderá contrair a moléstia do susto e das preocupações advindas da sugestão errada e destrutiva feita pelo médico. O médico deveria ter dito: "Isto não é nada, amigo, é apenas um resfriado comum e amanhã já estarás bom." Recomenda-lhe repouso, alimentação adequada e receita-lhe um xarope. Tal médico é o próprio Deus, merece ser venerado. O médico pode alegar: "Bem, se agir assim, perderei minha clientela, não vencerei na vida." Isto é um engano. A verdade vence sempre. Todos recorrerão a um médico bondoso e caridoso e sua clínica será numerosa. Pode-se curar pela sugestão. É um tratamento sem o uso de drogas. É a terapêutica da sugestão. Através da sugestão boa e poderosa, pode-se curar qualquer moléstia. Deve-se aprender esta ciência e praticá-la. Todos os médicos, sejam homeopatas, alopatas, ayurvedas ou unani, deveriam ter conhecimento dessa ciência e aplicá-la, juntamente com seu próprio sistema. Terão uma clínica extraordinária através dessa feliz associação. Os yogis pregam pela transmissão de pensamento. Através das suas vibrações espirituais, a aura magnética, os verdadeiros yogis ajudam mais o mundo do que os yogis que pregam nas praças públicas. Pregar sermões do púlpito ou nas praças caracteriza os homens de espiritualidade medíocre, que não têm conhecimento da verdade e jamais poderão fazer uso das suas faculdades e poderes latentes. Os grandes adeptos e mahatmas
transmitem suas mensagens por telepatia aos aspirantes espirituais merecedores de recebê-las em qualquer recanto da Terra. Os meios de comunicação, que para nós são supernormais, são os meios normais dos yogins. Influencia os outros através do pensamento. Pode-se influenciar outras pessoas sem se pronunciar uma palavra. É necessário concentração sobre o pensamento que é dirigido pela vontade, isto é, telepatia. Eis aqui um exercício para praticantes a telepatia. Pensa em um amigo ou parente que vive em lugar distante. Forma uma imagem mental nítida da sua fisionomia. Se tens uma fotografia, olha-a e dirige-te a ela em voz alta. Na hora de dormir, pensa na fotografia com intensa concentração. Ele escreverá a carta almejada dentro de alguns dias. Experimenta fazer isso. Não duvides, ficarás surpreso. Obterás êxito e firme confiança na ciência da telepatia. Às vezes, quando se está escrevendo ou lendo jornal, de repente, recebe-se a mensagem de alguém que nos é íntimo e querido. Inesperadamente pensamos nele. Ele nos enviou uma mensagem pensando em nós com firmeza. As vibrações mentais viajam mais rápido do que a luz e a eletricidade. Em tais ocasiões, a mente subconsciente recebe as mensagens ou ideias e as transmite para a mente consciente. As diversas atitudes do poder do pensamento. A ciência do poder do pensamento é muito interessante e sutil. O mundo mental é relativamente muito mais real do que o universo físico, material. O poder do pensamento é muito grande. Cada pensamento tem um valor explícito para nós, em todos os aspectos possíveis. A energia do nosso corpo, a nossa força mental, o nosso êxito na vida e o prazer que proporcionamos aos outros que convivem conosco, todos dependem da natureza e da qualidade dos nossos pensamentos. Devemos ter conhecimento do cultivo da mente e do desenvolvimento do poder do pensamento. Os poderes do pensamento, seu valor. Se temos amplo conhecimento da função das vibrações mentais, se conhecemos a técnica do controle do pensamento, se conhecemos o método de transmitir pensamentos benéficos às pessoas em lugares distantes, formando ondas mentais nítidas, bem definidas e poderosas, este poder do pensamento poderá ser usado 1000 vezes mais eficientemente. Os pensamentos fazem milagres. Um pensamento errado vincula. Um pensamento certo liberta. Pensa, portanto, corretamente e liberta-te. Desenvolve os poderes ocultos em ti pela compreensão e percepção dos poderes mentais. Fecha os olhos, concentra-te aos poucos. Poderás ver objetos distantes, ouvir sons longínquos, enviar mensagens a qualquer parte, não apenas deste mundo, mas para outros planetas também. Curar pessoas a milhares de quilômetros de distância e locomover-te rapidamente para qualquer lugar. Acredita nos poderes da mente, interesse, atenção, vontade, fé e concentração produzirão o fruto desejado. Lembra-te que a mente é criada pela alma individual, Atman, através do seu poder ilusório, Maya. Os pensamentos cumprem muitas missões. Podemos ajudar um amigo em dificuldades transmitindo-lhe pensamentos de solidariedade de onde nos encontramos. Podemos ajudar um amigo na busca da verdade, através de pensamentos claros e precisos das verdades nas quais acreditamos. Podemos enviar à atmosfera mental pensamentos que elevem, purifiquem e inspirem todos aqueles que com eles se harmonizem.
Se enviamos pensamentos de amor e solidariedade a outros homens, eles deixam o nosso cérebro e vão diretamente a essa pessoa, dando origem, na sua mente, a pensamentos semelhantes de amor que retornam para nós com a sua força redobrada. Se enviamos pensamentos de ódio a outro homem, estes o prejudicam e a nós também, pois nos voltam com sua força redobrada. Compreende, portanto, as leis do pensamento. Nutre na mente apenas pensamentos de caridade, amor e bondade, e ser feliz para sempre. Quando enviamos um pensamento útil para ajudar os outros, nossa intenção e objetivo devem ser bem definidos e positivos. Só então produzirão o efeito desejado. Só então o pensamento cumprirá uma determinada missão. O poder dos pensamentos sugestivos. Adquire uma compreensão clara das sugestões e de seus efeitos sobre a mente. Deves ter cuidado com o uso da sugestão. Jamais faças uma sugestão errada que possa trazer resultados desastrosos a qualquer pessoa. Estarás causando-lhe grande mal e perturbando-a. Pensa bem antes de falar. Mestres e professores deveriam ter um profundo conhecimento da ciência da sugestão e da autossugestão. Podem educar e enobrecer o caráter dos seus alunos de maneira eficiente. No sul da Índia, quando as crianças choram, os pais as amedrontam dizendo: "Olha quem está aqui, fica quieto, eu te darei ao bicho-papão." Sugestões desta natureza são muito perigosas. A criança torna-se tímida. A mente da criança é adaptável, delicada e maleável. As impressões mentais subconscientes ficam indelevelmente gravadas nessa idade. Torna-se impossível mudá-las ou apagá-las quando crescem. Quando a criança torna-se adulto, a timidez manifesta-se. Os pais deveriam incutir coragem na mente de seus filhos. Deveriam dizer-lhes: "Olha aqui um leão, ruge como ele, sê corajoso. Vê esta imagem de Shiva, Arjuna ou Clive, sê bravo." No Ocidente, os professores mostram gravuras de campos de batalhas às crianças e dizem: "Olha aqui, James, este retrato de Napoleão. Nota o seu garbo. Não gostarias de ser comandante em chefe do exército ou um general brigadeiro?" Eles incutem coragem nas mentes das crianças desde a mais tenra idade. Quando crescem, essas impressões mentais são reforçadas por outros estímulos externos. Pratica a transmissão do pensamento. A princípio, deve-se praticar telepatia entre pequenas distâncias. É melhor começar a praticá-la à noite. Pede a um amigo que se coloque em atitude receptiva e em concentração às 22 horas. Pede-lhe que se sente em Vajrasana ou Padmasana, postura de lótus, de olhos fechados num quarto escuro. Procure enviar-lhe uma mensagem exatamente na hora combinada. Concentra-te nos pensamentos que desejas transmitir. Agora, exerce força de vontade. Os pensamentos deixarão o teu cérebro e entrarão no cérebro do teu amigo. É possível que ocorram alguns enganos a princípio. Quando progredires na prática e dominares bem a técnica, sempre enviarás e receberás mensagens corretas. Mais adiante, serás capaz de enviar mensagens aos 4 cantos da Terra. As ondas mentais variam de intensidade e força. O agente transmissor e o receptor das mensagens deveriam praticar concentração intensa e profunda. Haverá então energia para a transmissão das mensagens e clareza e exatidão na sua recepção. A princípio, pratica a telepatia de uma sala para outra, na mesma casa.
Esta ciência é muito agradável e interessante. Requer prática e paciência. Castidade é um requisito essencial. Parapsicologia e o subconsciente. Assim como o sagrado rio Ganges tem suas nascentes em Gangotri, nos Himalaias, e flui perenemente em direção ao Ganga Sagar, as correntes de pensamentos têm suas origens no canteiro de impressões, localizado nas camadas internas da mente, onde estão implantadas os desejos sutis latentes, vasanas, e fluem incessantemente em direção ao mundo exterior, tanto no estado de vigília como no de sono. Até uma locomotiva é enviada à oficina para descanso quando suas rodas ficam superaquecidas pelo atrito. Porém, essas misteriosas máquinas, que é a mente, segue pensando sem um minuto de descanso. A prática da telepatia, a leitura do pensamento, o hipnotismo, o mesmerismo, a cura psíquica, provam cabalmente que a mente existe e que a mente mais elevada pode influenciar e subjugar a mente inferior. Infere-se claramente da escrita automática e das experiências das pessoas sob hipnose a existência da mente subconsciente que trabalha as 24 horas do dia. Através da prática espiritual, modifica os pensamentos e a mente subconsciente e torna-te um novo ser. O poder dos pensamentos sublimes e potentes. Pensamento é vida. Conforme pensamos, assim somos. Os nossos pensamentos criam o nosso meio ambiente. Nossos pensamentos constituem o nosso mundo. Se nutrimos pensamentos sadios, poderemos nos manter em boa saúde. Se nos apegamos a pensamentos doentios na mente, pensamentos de enfermidades, de nervos fracos, do mau funcionamento dos órgãos, etc., jamais poderemos esperar gozar boa saúde, ter beleza e harmonia. Lembremo-nos de que o corpo é produto da mente e está sob o seu controle. Se nos apegamos a pensamentos vigorosos, o corpo também será vigoroso. Pensamentos de amor, paz, contentamento, pureza, perfeição e divindade nos tornam, bem como aos que nos cercam, perfeitos e divinos. Cultivemos pensamentos sublimes. Capítulo 4. As funções do poder do pensamento. Os pensamentos proporcionam boa saúde. O corpo está estreitamente associado à mente, ou melhor, o corpo é a contraparte da mente. É a forma densa e visível da mente sutil e invisível. Se doem os dentes, o estômago ou o ouvido, a mente é afetada simultaneamente. Cessa de pensar coordenadamente. Fica agitada, confusa e perturbada. Se há depressão mental, o corpo também não pode funcionar adequadamente. Os sofrimentos que afligem o corpo são chamados doenças secundárias, Vyadhi, enquanto que os desejos sutis, vasanas, que afligem a mente, são denominados doenças mentais ou primárias, Adi. Sanidade mental é mais importante do que saúde física. Se a mente for sã, o corpo forçosamente será são. Se a mente é pura, se os pensamentos são puros, estaremos livres de todas as moléstias primárias e secundárias. Mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. Os pensamentos desenvolvem a personalidade. Um pensamento sublime eleva a mente e expande o coração. Um pensamento vil excita a mente e torna os sentidos mórbidos e sombrios. Aqueles que exercem mesmo que seja um pequeno controle sobre seus pensamentos e palavras, sua fisionomia será calma, serena, bela
encantadora, sua voz suave e seus olhos ficarão lustrosos e brilhantes. O pensamento afeta o corpo. Cada pensamento, emoção ou palavra produz forte vibração em cada célula do corpo e deixa nela forte impressão. Se conhecemos o método de aplicar pensamentos opostos, então poderemos levar uma vida harmoniosa de paz e poder. Um pensamento de amor simultaneamente neutralizará pensamentos de ódio. Um pensamento de coragem age imediatamente como antídoto para pensamentos de medo. O poder do pensamento muda o destino. Um homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia uma ação e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe caráter. Semeia caráter e colhe o destino. O homem traçou seu destino pela sua maneira de pensar e de agir no passado. Ele pode agora mudá-lo, pois é senhor do seu destino. Não há dúvida alguma a este respeito. Através de um modo de pensar correto e grande esforço, ele poderá tornar-se um arquiteto do seu próprio destino. Alguns homens ignorantes alegam: karma é responsável por tudo, é o destino. Se estou predestinado pelo meu karma a ser dessa ou daquela forma, por que me esforçar? É apenas o meu destino. Isto é fatalismo. Leva à inércia, à estagnação e ao sofrimento. É uma interpretação errônea das leis do karma. É um argumento capcioso. Um homem inteligente certamente não fará tal afirmativa. Traçamos nosso próprio destino dentro de nós, pelos nossos pensamentos e ações. Somos agora dotados de livre arbítrio. Um vilão não o será eternamente. Se for colocado na companhia de um santo, mudará com o tempo, pensará e agirá, então de forma diferente, e mudará o seu destino. Tornar-se-á virtuoso. Ratnakar, o salteador, transformou-se no sábio Valmiki. Jagai e Madai também se regeneraram e eram vilões de primeira qualidade. Qualquer um pode tornar-se yogi ou um jnani, aquele que atingiu a libertação pelo conhecimento. Podemos traçar nosso destino e modificar nosso karma à vontade, usando o poder do pensamento. Pensemos corretamente, pensemos nobremente. Temos apenas de pensar e de agir. Através de um modo correto de pensar, de querer e de ações nobres, podemos nos tornar sábios, ricos. Podemos alcançar a posição de Indra e Brahman, por bons pensamentos, boas ações e bom karma. O homem não é um ser indefeso, é dotado de livre arbítrio. Os pensamentos causam desordens fisiológicas. Cada modificação do pensamento dá origem a uma vibração no corpo mental e, quando esta é transmitida ao corpo físico, produz atividade nas células nervosas do cérebro. Esta atividade das células nervosas gera muitas reações químicas e energéticas. É a atividade mental que provoca essas reações. Grande paixão, ódio, ciúmes mórbidos, prolongados, ansiedades esmagadoras, acessos de raiva, realmente destroem as células do corpo e provocam as doenças do coração, do fígado, do estômago e do baço. É digno de cuidadosa análise o fato de que cada célula do corpo sofre ou desenvolve-se, recebe um impulso de vida ou de morte de cada pensamento que passa na mente, pois a tendência é tornarmos-nos a imagem daquilo em que mais pensamos. Quando a mente está voltada para um determinado pensamento e sobre ele se detém, estabelece-se uma vibração definida na substância mental. E, quanto mais se repete, mais ela tende a formar um hábito e tornar-se automática. O corpo segue a mente
e imita suas variações. Se concentrarmos o pensamento, o olhar torna-se fixo. O poder do pensamento cria o meio ambiente. Costuma-se dizer que o homem é produto do seu meio ambiente. Isto não é verdade. Não podemos acreditar nisso, porque os fatos provam sempre o contrário. Muitos dos grandes homens deste mundo nasceram na pobreza e cresceram em circunstâncias adversas. Muitos daqueles que nasceram em favelas cercados de imundície alcançaram os mais altos postos do mundo. Receberam as glórias da fama e se distinguiram na política, na literatura e na poesia. Tornaram-se personagens célebres e luminares do mundo. Como se explica isso? Sir Muthuswami Iyer, o primeiro juiz indiano a fazer parte da Alta Corte de Justiça de Madras, nasceu na mais absoluta pobreza e à noite tinha de estudar à luz de lampiões públicos. Alimentava-se mal e andava esfarrapado. Lutou muito, mas alcançou as honras de um alto cargo. Elevou-se acima do seu meio ambiente pela sua vontade inflexível e determinação férrea. No Ocidente, filhos de sapateiros e pescadores alcançaram posições elevadas. Meninos que engraxaram sapatos nas ruas ou que serviram de garçom ou cozinheiro em bares e restaurantes tornaram-se poetas famosos e jornalistas competentes. Johnson nasceu em ambiente totalmente adverso. Goldsmith passava como rico com 40 euros anuais. Sir Walter Scott era muito pobre, não tinha onde morar. A vida de James Hansen MacDonald é digna de ser citada. Era um homem de grande força de vontade. Elevou-se da pobreza ao poder, da classe proletária a primeiro-ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha. O seu primeiro emprego foi endereçar envelopes a 10% por semana. Era pobre demais para comprar chá e, em vez de chá, tomava água. A sua principal refeição diária durante muito tempo foi um pastel de carne de 3 pennies. Foi autodidata, tomou grande interesse pela política e pelas ciências. Foi jornalista e, gradualmente, através de esforço próprio, galgou a posição de primeiro-ministro. Sri Sankaracharya, o expoente máximo da filosofia Advaita, um gigante espiritual e uma brilhante personalidade, nasceu em meio ambiente pobre e em circunstâncias desfavoráveis. Existem 1000 exemplos como estes. É óbvio, portanto, que o meio ambiente adverso não pode destruir a grandeza e o mérito em potencial dos futuros gênios, e que as desvantagens do meio ambiente podem ser superadas pelo esforço bem orientado, paciência, perseverança, veracidade, honestidade, integridade, sinceridade de intenção, vontade férrea e corajosa determinação. Cada homem já nasce com as suas próprias impressões mentais subconscientes, sanskaras. A mente não é uma tábula rasa ou folha de papel em branco. Contém impressões dos pensamentos e ações praticadas em vidas anteriores. Essas impressões subconscientes são potencialidades latentes. Essas boas impressões formam valioso acervo para o homem. Embora ele seja colocado em meio ambiente desfavorável, as suas boas impressões mentais subconscientes dar-lhe-ão proteção contra as influências exteriores indesejáveis e hostis. Ajudam-no no seu desenvolvimento e evolução. Não percas nenhuma oportunidade, aproveite-as todas. Todas as oportunidades contribuem para o progresso e desenvolvimento espirituais. Se vires um homem doente, caído à beira da estrada, carrega-o nos ombros, ou leva-o de carro para o hospital mais próximo. Trata dele com desvelo. Dá-lhe de comer e de beber com devoção. Sente nele a presença toda dominadora, pungente, difusa e penetrante de Deus. Vê a divindade no brilho dos seus olhos, nas suas lágrimas, no seu alento,
no seu ritmo cardíaco, nos ciclos da sua respiração. Deus dá ao homem essas oportunidades para que desenvolva a misericórdia e o amor, para que purifique o seu coração e elimine o ódio e inveja. Grina. Às vezes, se o homem é muito tímido, Deus o coloca em circunstâncias que o obriguem a demonstrar coragem e presença de espírito, pondo em risco a sua vida. As pessoas que alcançaram renome internacional souberam aproveitar todas as oportunidades. Deus amolda as mentes dos seres humanos, dando-lhes oportunidades. Lembra-se que na fraqueza reside toda a força, porque te obriga a estar sempre alerta para te defenderes. A pobreza tem suas virtudes. Pobreza ensina a humildade, força de vontade, resignação, enquanto que a riqueza gera indolência, orgulho, fraqueza, inércia e toda sorte de maus hábitos. Não te queixes, portanto, do meio ambiente. Cria o teu próprio mundo e ambiente mentais. O homem que procura evoluir e crescer em ambiente adverso será realmente muito forte. Nada o afetará. Será rijo e terá nervos fortes. O homem certamente não é um produto do meio ambiente e das circunstâncias. Ele pode controlá-los e modificá-los pelas suas qualidades, caráter, pensamentos, boas ações e esforços bem dirigidos. Purushartha. Esta é a razão por que Vasistha e Bhima colocaram esforço próprio acima do destino. Portanto, caros irmãos, esforcem-se, dominem a sua natureza e gozem a eterna bem-aventurança. Os pensamentos dão forma ao corpo físico. O corpo, com seus órgãos, nada mais é do que o pensamento. A mente, contemplando o corpo, torna-se o próprio corpo, e depois, confundindo-se com ele, é por ele atormentada. Este corpo físico é como que uma forma criada pela mente para seu próprio prazer, para a canalização de sua energia e, desse modo, adquirir as várias experiências deste mundo através dos 5 canais ou vias do conhecimento, isto é, os 5 órgãos do conhecimento ou percepção, Jnana Indriyas. O corpo é realmente nossos pensamentos, humores, convicções e emoções objetivadas, tornadas visíveis ao olho nu. Todos os corpos têm como sede apenas a mente. Como pode existir um jardim sem água? É a mente que cumpre todos os deveres e é o mais elevado dos corpos. Se esse corpo físico desintegra-se, a mente prontamente assumirá novos corpos ao seu prazer. Se a mente for paralisada, o corpo físico não manifestará a nossa inteligência. O pensamento da maioria da humanidade está quase que exclusivamente sob o controle do corpo. Sendo as suas mentes pouco desenvolvidas, vivem a maior parte de suas vidas no plano material. Desenvolve o intelecto e, através dele, controla a mente. O pensamento errôneo de que somos o corpo é a fonte de todos os males. Através dessa forma errada de pensar, nos identificamos com o corpo. Deha Dhyasa. Criamos apego a ele. Abhimana. Dai neste o amor próprio. Mamata. Identificamos com a esposa, os filhos, propriedades, etc. É esta identificação ou apego que escraviza, que traz sofrimento e infelicidade. Capítulo 5. O desenvolvimento do poder do pensamento. Obtenção do poder do pensamento através de pureza moral. O homem que fala a verdade e é dotado de pureza moral tem sempre pensamentos poderosos. Aquele que age controlando a ira através de prática prolongada possui tremendo poder de pensamento. Se o yogi, cujos pensamentos são muito poderosos, pronuncia alguma palavra,
esta produzirá tremenda impressão na mente das outras pessoas. Virtudes tais como sinceridade, o entusiasmo e a atividade são a melhor fonte de poder mental. A pureza conduz à soberania e à imortalidade. A pureza é de duas espécies, interna ou mental e externa ou física. A pureza mental é mais importante, porém a pureza física também é necessária. Ao adquirir-se pureza mental, contentamento e pensamento convergente, obtém-se controle sobre os sentidos, índrias, e capacidade para a realização do ser. Poder do pensamento através da concentração. Não há limite para o poder do pensamento humano. Quanto mais concentrada estiver a mente, tanto maior o poder que ela exerce sobre determinado ponto. Nas pessoas mundanas, os raios da mente estão dispersos. Há dissipação de energia em todas as direções. Com o intuito de concentrar a mente, esses raios dispersos devem ser recolhidos através da prática da concentração e a mente, então, voltada para Deus. Se cultivamos a atenção, teremos boa concentração. Se bem-humorado, conserva a mente serena. Somente a mente serena está apta para a concentração. Se assíduo na prática da concentração, usando sempre os mesmos lugar e hora. Castidade, controle da respiração, pranayama, redução das necessidades e atividades, desapego, silêncio, reclusão, disciplina dos sentidos, repetição do nome divino, japa, controle da ira, renúncia à leitura de jornais e novelas, ao cinema, são todos auxílios à prática da concentração. Esforço físico em excesso, tagarelice, intemperança, convivência com pessoas mundanas, longas caminhadas a pé, incontinência, são todos obstáculos à prática da concentração. O poder do pensamento através de um modo de pensar metódico. Livra-te do modo casual de pensar. Escolhe um tema e pensa nos seus diferentes aspectos e efeitos. Quando se pensa assim num determinado assunto, não se deve permitir que outros pensamentos se introduzam na mente consciente. Afasta-os e volta ao tema escolhido. Vamos tomar como exemplo a vida e os ensinamentos do Jagat Guru Ali Shankaracharya. Pensa na sua terra natal, na sua infância, seu caráter, sua personalidade, suas virtudes, seus ensinamentos, seus livros, sua filosofia, algumas de suas importantes mensagens ou slokas, seus poderes suprassensoriais, siddhis, que ele manifestava de tempos em tempos, seus 4 discípulos, seus comentários sobre as escrituras sagradas, o Gita, os Upanishads e Brahma Sutras. Pensa em cada um desses itens em ordem consecutiva, esgota-os, traz a mente de volta a cada um desses pontos repetidas vezes. Só então escolhe outro tema. Por meio dessa prática, desenvolve um modo de pensar metódico. As imagens mentais ganharão intensa energia e força. Tornar-se-ão límpidas e bem definidas. Nas pessoas comuns, as imagens mentais são desfiguradas e imprecisas. Poder do pensamento pela força de vontade. Cada pensamento sensual que é rejeitado, cada tentação resistida, cada palavra áspera reprimida, cada aspiração nobre incentivada ajuda o desenvolvimento da força de vontade, ou força da alma, e nos leva cada vez mais perto da meta. Repete mentalmente com profundo sentimento: minha vontade é poderosa, pura e irresistível. Om, Om, Om. Posso fazer qualquer coisa através da minha vontade. Om, Om, Om.
Tenho vontade invencível. Om, Om, Om. A vontade é a força dinâmica da alma. Quando ela entra em ação, todos os outros poderes mentais, como o poder de discernimento, o poder da memória, o poder de compreensão, poder de dialogar, poder de raciocínio, poder de discriminação, poder de reflexão e de inferência, entram também instantaneamente em atividade. A vontade é o rei dos poderes mentais. Quando a vontade e o pensamento são tornados puros e irresistíveis, podem fazer coisas extraordinárias. As paixões vulgares, amor aos prazeres e desejos mundanos tornam a vontade impura e débil. Quanto menor o número de desejos, mais fortes são a vontade e o poder do pensamento. Quando a energia seminal, a energia muscular, a ira, etc., são convertidas em força de vontade, todas as demais formas de energia serão concentradas. Não há nada impossível neste mundo para o homem de força de vontade poderosa. Quando abandonamos um hábito antigo, digamos como o de tomar café, é sinal de que controlamos até certo ponto o sentido do paladar, superamos um desejo, vassana, e eliminamos a vontade de satisfazê-lo. Livres da preocupação de obter o café e do hábito de bebê-lo, gozaremos relativa tranquilidade. A energia despendida na ânsia de tomar café, que nos inquietava, será agora convertida em força de vontade. Se conseguirmos abandonar uns 15 desses pequenos hábitos, a nossa força de vontade será 15 vezes mais potente e poderosa. E essa vitória, revigorando a vontade, ajudar-nos-á a vencer também outros hábitos. Um estado mental sereno, equilíbrio emocional, alegria, força espiritual interna, capacidade para realizar tarefas difíceis, ser bem-sucedido em todos os empreendimentos, possuir o poder de influenciar outras pessoas, personalidade atraente e dinâmica, aura magnética na fisionomia, olhos brilhantes, olhar firme, voz poderosa, porte majestoso, retidão de caráter, coragem, etc., são alguns dos sinais ou indícios de que a nossa vontade está se fortalecendo. Preceito simples para um raciocínio lúcido. As imagens mentais do homem comum são geralmente distorcidas. Ele desconhece o que seja pensamento profundo. Seus pensamentos são tumultuados. Reina frequentemente grande confusão em sua mente. Apenas os grandes pensadores, filósofos e yogins têm imagens mentais nítidas e límpidas. Este fenômeno pode ser observado distintamente pela clarividência. Aqueles que praticam a concentração e a meditação desenvolvem imagens mentais firmes e precisas. A maioria dos pensamentos não tem fundamento. Eles surgem e somem. São por isso vagos e imprecisos. As imagens mentais correspondentes não são claras, firmes e nem definidas. Teremos de revigorá-las por um modo de pensar lúcido, constante e intenso. Através de discernimento, vichara, de raciocínio, de reflexão e meditação profundas, manana, teremos de fazer com que os pensamentos se firmem e cristalizem em uma forma definida. Então o pensamento filosófico tornar-se-á vigoroso. Através de um modo de pensar correto, raciocínio, introspecção e meditação, teremos de aclarar nossas ideias. A confusão desaparecerá. Os pensamentos se acalmarão e serão bem fundamentados. Pensa com lucidez, aclara as ideias repetidas vezes. Faz introspecção em lugar solitário. Purifica os pensamentos a um grau considerável. Silencia os pensamentos. Não permitas que os pensamentos surjam desordenadamente. Permite que apenas uma onda pensamento se forme de cada vez e se aquiete. Só então
permite que outros pensamentos se formem. Expulsa todos os outros pensamentos estranhos ao assunto que tens em mente no momento. Pensamentos profundos e originais através da prática espiritual, sadhana. A grande maioria das pessoas desconhece o que seja pensar corretamente. O seu modo de pensar é superficial. Pensar profundo é dado a muito poucos. Existem poucos pensadores neste mundo. Pensamento profundo requer prática espiritual intensa, sadhana. São necessárias inúmeras vidas para se processar a devida evolução da mente. Somente então pode-se pensar adequadamente e profundamente. Os Vedantes utilizam um modo de pensar original e independente. A prática espiritual vedântica, reflexão ou manana, requer um intelecto arguto. Pensar com afinco, com resistência, com clareza, investigar desde as origens de todos os problemas, desde os princípios das situações, desde as próprias pressuposições de todos os pensamentos e existência. É a essência da prática espiritual Vedanta. Teremos de abandonar certos conceitos antigos, por mais fortes e enraizados que sejam, quando encontrarmos outros novos e sublimes. Se não temos coragem para enfrentar as consequências e de aceitar as conclusões do nosso modo de pensar, a despeito do que isso possa significar para nós pessoalmente, jamais devíamos nos dar ao trabalho de filosofar, devíamos nos dedicar à devoção. A meditação por um modo de pensar orientado e persistente. Sendo uma grande força, o pensamento exerce tremendo poder. Torna-se um fato de grande relevância aprender como utilizar esse poder da forma a mais elevada possível e como obter dele os melhores resultados. Isto pode ser alcançado pela prática da meditação. O pensamento orientado prende a mente ao objeto, e o pensamento persistente mantém a mente sempre ocupada. O êxtase espiritual enseja a expansão e a sublimação da mente em desenvolvimento, cuja motivação para o recolhimento foi conseguida através desses dois modos de pensar. A meditação pode ser praticada quando sobrevém o pensamento orientado, o pensamento persistente, o êxtase, a bem-aventurança e a serenidade. Adquire o poder criador do pensamento. O pensamento é uma força vital, a mais vital, sutil e irresistível força que existe no universo. Os pensamentos têm vida, movem-se, possuem forma, feitio, cor, qualidade, substância, peso e poder. O pensamento é a verdadeira ação. Revela-se com uma força dinâmica. Um pensamento alegre dá origem, por solidariedade, a pensamentos alegres nos outros. O pensamento nobre é um potente antídoto para combater um mau pensamento. Através da utilização do instrumental do pensamento positivo, vimos a adquirir o poder criador. Desenvolve a personalidade. Resiste às sugestões. Não te deixes influenciar facilmente pelas sugestões alheias. Tenha tua própria personalidade. Uma sugestão forte, embora não influencie imediatamente o agente, com o tempo surtirá efeito. Jamais será em vão. Vivemos num mundo de sugestões. Inconscientemente, nosso caráter sofre modificações pela associação diária com outras pessoas. Inconscientemente, imitamos as atitudes daqueles a quem admiramos. Assimilamos diariamente as sugestões daqueles com quem entramos em contato. Essas sugestões atuam sobre nós. Um homem de mente fraca rende-se ante as sugestões de outro de mente forte. O empregado está sempre sob influência do seu chefe.
A mulher é influenciada pelas sugestões do marido. O paciente está sujeito às sugestões do médico. O estudante é sugestionado pelo professor. O hábito nada mais é do que o produto da sugestão. A roupa que usamos, as nossas maneiras, comportamento e até mesmo o alimento que comemos são consequência das sugestões, nesse caso, da propaganda. A própria natureza nos faz sugestões de várias formas. A correnteza dos rios, o brilho do sol, o perfume das flores, o crescimento das árvores estão todos incessantemente nos dando sugestões. Poderes supernormais pela disciplina do pensamento. Um ocultista poderoso hipnotiza o auditório através do seu poder de concentração e força de vontade e executa a mágica da corda, famoso truque indiano. O que ele realmente fez é lançar a corda para o alto e dar aos seus espectadores a sugestão de que subirá pela corda e, rapidamente, sai do palco. Daí, quando uma fotografia dessa cena é tirada, revela apenas o palco vazio. Compreende e descobre os poderes do pensamento. Desenvolve os poderes ou faculdades ocultas. Cerra os olhos, concentra-te. Explora as regiões mais elevadas da mente. Poderás ver objetos à distância, ouvir vozes ao longe, enviar mensagens para lugares longínquos, curar pessoas ausentes e te locomoveres para lugares distantes num abrir e fechar de olhos. Capítulo 6. Pensamentos, suas variações e sua conquista. Livra-te dos pensamentos sombrios. Observa muito cuidadosamente os pensamentos. Suponhamos que seja assaltado por pensamentos sombrios. Sente-se-ás deprimido. Toma uma xícara de leite ou chá. Senta-te calmamente, cerra os olhos. Descobre as causas deste estado de espírito e procura afastá-las. O melhor método para superar os pensamentos sombrios e a consequente depressão é buscar inspiração em pensamentos e coisas divinas. Lembra-te sempre, o positivo sempre suplanta o negativo. Esta é uma grandiosa e atuante lei da natureza. Concentra-te agora intensamente em pensamentos opostos à melancolia. Pensa em coisas que elevem a mente. Pensa em contentamento e imagina suas vantagens. Sente que estás realmente possuído desta qualidade. Repete mentalmente várias vezes a fórmula. Alegria. Sente. Estou muito alegre. Começa a sorrir, a rir. Canta. Às vezes isto pode alegrar-te rapidamente. Cantar é um dos meios mais eficazes para afugentar a tristeza. Canta em voz alta. Faz um passeio ao ar livre. A depressão logo desaparecerá. Este é o método Pratikaksha Bhavana dos Raja Yogins. É o mais fácil. O método de superar um estado de melancolia à força, pela vontade, por afirmações, por ordens, sobrecarrega demais a vontade, embora seja o mais eficiente. Requer enorme força de vontade. As pessoas comuns não alcançarão êxito. O método de trocar ou inverter este estado de espírito negativo pelo seu oposto por um estado positivo é muito fácil. Dentro de pouco tempo, os sentimentos indesejáveis desaparecerão. Pratica e vive isto. Mesmo que falhes, muitas vezes persiste. Obterás êxito depois de algumas tentativas e de adquirir prática. Poderás proceder de forma idêntica com outros pensamentos e sentimentos negativos. Se sentes ódio, pensa em amor. Se sente inveja, pensa nas vantagens da caridade e da generosidade. Se tens pensamentos tristes,
pensa em alguma bela paisagem que tenhas visto recentemente ou relembra alguma passagem inspiradora. Se existe aspereza no coração, pensa em piedade. Se há luxúria, pensa nas vantagens do celibato. Se há desonestidade, pensa em honestidade e integridade. Se há avareza, pensa em liberdade e em pessoas magnânimas. Se há paixão desvairada, pensa em discriminação e renúncia. Atimiki vichara. Se há orgulho, pensa em humildade. Se há hipocrisia, pensa em fraqueza e suas inestimáveis vantagens. Se há timidez, pensa em coragem, e assim por diante. Afastarás os pensamentos e sentimentos negativos, e firmar-te-ás em um estado de espírito positivo. Escolhe tuas companhias cuidadosamente. Fala pouco e mesmo assim sobre coisas úteis. Vitória sobre pensamentos intrusos. No início da prática para o controle dos pensamentos, experimentarás grandes dificuldades. Terás de travar uma guerra contra eles. Eles lutarão com todas as forças pela sua sobrevivência. Dirão: temos todo o direito de continuar neste palácio da mente. Temos o monopólio de ocupar esta área, desde tempos imemoriais. Por que havemos agora de renunciar ao nosso domínio? Vamos lutar pelo nosso direito inato até o fim. Eles se lançarão sobre ti com grande ferocidade. Quando sentares para meditar, toda sorte de maus pensamentos te virão à mente. Quanto mais tentares reprimi-los, mais eles voltarão a te atacar com força e vigor redobrados. Porém, o positivo sempre vence o negativo. Assim como a escuridão não pode opor resistência ao sol, como o leopardo não pode enfrentar o leão, assim também esses tenebrosos pensamentos negativos não podem oferecer resistência aos sublimes pensamentos divinos. Devem extinguir-se por si. Rejeita pensamentos nefastos. Afasta da mente todos os pensamentos desnecessários, inúteis e nocivos. Pensamentos inúteis entravam o desenvolvimento espiritual. Pensamentos nocivos são obstáculos no caminho do aperfeiçoamento espiritual. Estás afastado de Deus quando alimentas pensamentos inúteis. Substitui-os por pensamentos sobre Deus. Nutre apenas pensamentos que sejam úteis e profícuos. Os pensamentos úteis são degraus que conduzem ao progresso e ao aperfeiçoamento espirituais. Não permitas que a mente recaia nas trilhas antigas e volte a satisfazer seus hábitos e caprichos. Está atento. Se uma pedrinha entra no sapato e nos incomoda, tiramos o sapato e sacudimo-la fora. Uma vez que este ponto seja bem compreendido, será igualmente fácil afastar da mente um pensamento intruso e nefasto. Não deve haver dúvida a este respeito, nem duas opiniões. O fato é óbvio, claro e inequívoco. Deveria ser tão fácil expulsar da mente um pensamento indesejável quanto é retirar uma pedrinha do sapato. E até que o homem possa fazer isso, é um contrassenso falar sobre ascendência e domínio sobre sua natureza. Ele é apenas um escravo e uma presa dos fantasmas aliados que esvoaçam nas galerias do seu cérebro. Domina os pensamentos mundanos. Os pensamentos mundanos te perturbarão bastante no início da tua nova vida de cultura mental. Eles te perturbarão também quando iniciares a prática da meditação e a vida espiritual. Porém, se fores constante no cultivo de pensamentos espirituais e na meditação, esses pensamentos mundanos gradativamente se extinguirão por si mesmos. A meditação é uma chama que consome esses pensamentos. Não procure suprimir todos os pensamentos mundanos. Alimenta pensamentos positivos com relação
ao objeto da tua meditação. Pensa em coisas elevadas de forma positiva. Observa sempre a mente cuidadosamente. Sê vigilante e está alerta. Não permitas que ondas de irritabilidade, de inveja, ira, ódio e lascívia surjam na mente. Essas ondas mentais tenebrosas e pensamentos mundanos são inimigos da meditação, da paz e da sabedoria. Controla-os imediatamente, alimentando pensamentos sublimes e divinos. Pensamentos mundanos que tenham surgido na mente podem ser combatidos dando-se origem a bons pensamentos e mantendo-os pela repetição de qualquer mantra ou nome do Senhor, pensando em qualquer dos aspectos da divindade e cantando os seus louvores. Pela prática de pranayama e de boas ações, pensando no sofrimento que esses pensamentos podem causar. Quando atingires esse grau de pureza, nenhum pensamento mundano terá origem em tua mente. Assim como é fácil interceptar um intruso ou inimigo à entrada, é fácil também dominar os pensamentos, logo que surjam. Elimina-os assim que brotem. Não permitas que criem raízes profundas. Combate os pensamentos impuros. Quando estamos muito ocupados com os afazeres cotidianos, é possível que não nos ocorra qualquer pensamento impuro. Porém, quando repousamos e deixamos a mente vazia, os maus pensamentos tentarão traiçoeiramente introduzirem-se. Devemos estar atentos quando a mente estiver relaxada. A intensidade dos pensamentos aumenta com a sua repetição. Se nutrimos um pensamento puro ou impuro uma vez, esse pensamento puro ou impuro tem a tendência de se repetir. Os pensamentos agrupam-se da mesma forma, como as aves da mesma plumagem que voam em bando. Assim também, se nutrirmos um pensamento impuro, toda espécie de maus pensamentos juntar-se-ão a ele e nos assediarão. Se nutrirmos qualquer pensamento bom, todos os bons pensamentos unir-se-ão para nos ajudar. Reprime pensamentos negativos. Aprende a reprimir, a purificar, a regrar todos os pensamentos. Combate todos os pensamentos negativos e as dúvidas. Deixa que pensamentos sublimes e divinos te cerquem de todos os lados. Pensamentos de depressão, insucesso, fraqueza, perversidade, dúvida, medo, etc. são negativos. Cultiva pensamentos positivos de energia, confiança, coragem, contentamento e os pensamentos negativos desaparecerão. Ocupa a mente com pensamentos divinos fazendo japa, repetição de mantras. Pela oração, pela concentração, pela leitura de livros sagrados. Despreza todos os pensamentos negativos e irreligiosos. Eles irão embora. Não luta contra eles. Roga a Deus que te dê forças. Lê a vida dos santos. Estuda a Bíblia. O Bhagavata, o Ramayana, todos os adeptos passaram por esta mesma provação. Portanto, anima-te. Liberta-te de pensamentos habituais. Toda espécie de pensamentos habituais concernentes ao corpo, vestuário, comida, etc., devem ser afastados através da reflexão sobre a natureza divina do ser que habita em nossos corações. É trabalho árduo, requer paciência, contínua prática e força espiritual interna. Nos Siruts está enfaticamente declarado: este Atma não pode ser alcançado por pessoas fracas. Os aspirantes sinceros dedicam-se inteiramente à contemplação do ser, depois de se desafeiçoarem do mundo sensorial. Aqueles que hajam destruindo seus desejos sutis e a legião de pensamentos habituais gozarão a suprema felicidade na presença de Deus, cheios de confiança,
tranquilidade e igualdade. Terão visão equânime para com todos. A mente turbulenta e poderosa gera todos os sofrimentos e receios, toda espécie de diversidade, heterogeneidade, discriminação e dualidade e destrói o nobre tesouro espiritual. Aniquila a mente perturbadora. Quando o objeto e a visão se fundem com o vidente, então experimenta-se bem-aventurança, Ananda. Aí, somente a infinita e eterna sabedoria de Nana Atman domina tudo. As discriminações e dualidades desaparecem por completo. Pensamentos de atração e repulsa, gostos e aversões são eliminados in totum. O iluminado não terá consciência da experiência do corpo, embora dele se utilize para o seu trabalho. Jamais perderá controle sobre si mesmo em meio às múltiplas ilusões do mundo, como a mulher que desempenha seus deveres caseiros enquanto sua mente está absorta em pensamentos do amante ausente. A mente do iluminado convergirá sempre para Deus, que esteja sempre praticando apenas ações virtuosas que te ajudem a alcançar a sabedoria. Dhinana. Sem qualquer pensamento de proveito material no futuro, que vivas mergulhado no oceano da felicidade cósmica, num estado de total deslumbramento após teres destruído todas as dualidades, distinções e divergências. Triunfa sobre pensamentos fúteis. Não tentes afastar da mente os pensamentos fúteis e irrelevantes. Quanto mais te esforçares para expulsá-los, mais eles voltarão com maior intensidade. Assim, sobrecarregarás a vitalidade e a vontade. Torna-te indiferente. Ocupa a mente com pensamentos divinos. Gradualmente eles sumirão. Estabelece-te em um estado de supraconsciência. Nirvikalpa Samadhi. Através de constante meditação, a ausência de tensão nos músculos do corpo proporciona repouso e serenidade à mente, aos nervos esgotados e aos músculos fatigados. Terás profunda paz de espírito, energia e vigor. Quando praticas o relaxamento, quer do corpo, quer da mente, o cérebro deve estar livre das várias espécies de pensamentos vagos e estranhos, ódio e desilusão, o insucesso, a má vontade, o sofrimento, a tristeza e as discórdias. Causam tensão mental, expulsa-os. Transforma pensamentos instintivos. Existem 4 espécies de pensamentos: o simbólico, o instintivo, o impulsivo e o habitual. Pensar por meio de palavras é o simbólico. Os instintivos são mais poderosos do que os impulsivos. Pensamentos sobre o corpo, alimentos, banhos, etc. são pensamentos habituais. Pode-se facilmente abolir os pensamentos simbólicos, porém, é muito difícil evitar os pensamentos instintivos e os impulsivos. Equilíbrio mental e serenidade podem ser conseguidos pela erradicação das preocupações e do ódio. O medo está subjacente tanto nas preocupações como no ódio. Se cauteloso e previdente, todas as preocupações desnecessárias devem ser evitadas. Pensa em coragem, alegria, bem-aventurança, paz e contentamento. Senta-te em uma posição confortável por 15 minutos. Em um estado de relaxamento, podes usar uma cadeira preguiçosa. Cerra os olhos, abstrai a mente do meio ambiente, dá quietude à mente, silencia os pensamentos buliçosos. Diminui o número de pensamentos habituais. Geralmente, 4 ou 5 tipos de pensamentos ocupam ao mesmo tempo a mente das pessoas inexperientes. Pensamentos sobre o lar, os negócios, conforto, alimentos, esperanças e pressentimentos, planos para obter lucros, de vingança,
Alguns pensamentos habituais relacionados com as necessidades fisiológicas, com divertimentos, etc., ocupam a mente ao mesmo tempo. Quando estudamos atentamente, de vez em quando, a ideia de ir assistir a um jogo de futebol nos perturba. Somente um yogi de mente concentrada, ekagrata, pode ter apenas um pensamento de cada vez e mantê-lo pelo tempo que desejar. Se observamos a mente com cuidado, verificamos que os pensamentos são inconsequentes. A mente vagueia a esmo, sem objetivo. Surgirão alguns pensamentos sobre o corpo e suas necessidades, pensamentos de amigos, de como obter dinheiro, algumas reminiscências da infância, etc. Se consegues estudar a mente e ter pensamentos coerentes, de um único tipo e sobre um único assunto, com a exclusão de todo e qualquer outro pensamento, já será uma grande proeza. Um passo largo para o êxito no controle do pensamento. Não desanimes. Adquire pensamentos inspirados. A finalidade da vida é a obtenção de conhecimento divino. Esta meta é a realização de que não somos nem este corpo perecível, nem aquela mente finita e mutável, mas que somos o todo puro e eternamente livre, ser Atman. Lembra-te sempre deste pensamento inspirado. Eterno e imutável é o Supremo Ser. Esta é a nossa verdadeira natureza. Não somos esta personalidade efêmera, atrelada a um nome e a uma forma. Não somos José, Pedro ou João. Só fomos levados a viver nesta ilusão, por acaso, devido a alguma nuvem passageira de ignorância. Desperta e realiza que és o puro ser. Há ainda outro pensamento inspirado nos Upanishads. Cada partícula do universo pulsa com a vida do Senhor. Sorri com as flores e a grama verde. Sorri com as árvores, as samambaias e os riachos. Faz amizade com todos os vizinhos, cães, gatos, vacas e seres humanos. Em resumo, com toda a criação da natureza. Terás uma vitória exemplar e fecunda. Reflete sobre pensamentos inspirados. Se desejas desenvolver o poder do pensamento, se desejas adquirir personalidade marcante e tornar-te grandioso, conserva à mão alguns livros de pensamentos inspirados e esclarecedores. Lê-os repetidas vezes até que façam parte da tua vida e conduta diárias. Eis alguns pensamentos iluminados para a tua reflexão. Uma consciência pura expande o coração e fortalece a mente. A pobreza é a irmã mais velha da preguiça. O conhecimento do ser é o maior tesouro. A meditação, a chave da sabedoria. Bons pensamentos em vez de maus. Pensamentos de paixão e luxúria devem ser superados pela prática rigorosa da castidade, brahmacharya, pela aspiração intensa de alcançar a verdade, de conhecer a Deus, pela meditação sobre as vantagens da pureza. Pensamentos de ódio e de ira deveriam ser controlados pelo cultivo de pensamentos de amor, perdão, piedade, benevolência, paz, paciência e não violência. Orgulho e pensamentos relacionados com orgulho devem ser controlados por uma análise mental sistemática da importância de se cultivar a humildade. Pensamentos de ganância, ambição e cupidez são dissipados pela busca da honestidade, do desprendimento, da generosidade, do contentamento e da liberdade. Altivez e magnanimidade, complacência e nobreza de coração ajudarão a superar todos os pensamentos mesquinhos de inveja e baixeza. A ilusão e a presunção serão mais facilmente dominadas pelo cultivo do discernimento. A vaidade é vencida pelas várias formas de simplicidade, a arrogância pela polidez. A gama dos pensamentos.
Existem várias espécies de pensamentos: os pensamentos instintivos, pensamentos visuais, pensamentos auditivos, pensamentos em termos de ouvir, pensamentos simbólicos, pensamentos em termos de símbolos e alguns pensamentos habituais. Existem os pensamentos cinésicos, pensamentos em termos de movimento, tais como a prática de esportes. Os emocionais e suas variações de visual para auditivo e de auditivo para cinésico. A íntima conexão entre o pensamento e a respiração, bem como a estreita relação entre a mente e a energia vital, prana. Quando a mente está concentrada, a respiração torna-se lenta. Se pensamos rápido, a respiração também torna-se acelerada. Há um aparelho para ler os pensamentos, denominado psicógrafo, que registra corretamente o tipo de pensamento. Pensamentos mesquinhos e aperfeiçoamento moral. Pensamentos desordenados são a origem de todos os males. Cada pensamento por si só é extremamente fraco, porque a mente está geralmente distraída com incontáveis e mais variados pensamentos. Quanto mais reprimidos forem os pensamentos, mais a mente se concentra neles e, consequentemente, maior energia e força adquirem. Para expulsar da mente os pensamentos mesquinhos e desprezíveis, requer esforço paciente. Porém, nutrir pensamentos sublimes é a maneira mais fácil de evitá-los. O homem mundano, visto desconhecer as leis do pensamento, torna-se presa fácil de toda sorte de pensamentos. Pensamentos de ódio, ira, vingança, luxúria. A sua vontade torna-se débil, o seu poder de discernimento deficiente, e é um escravo das atividades sutis e adversas da mente. O melhor método de adquirir poderes mentais é nutrir pensamentos sublimes, bons e nobres, e com a sua ajuda, controlar os pensamentos dispersivos, levianos, variáveis, mundanos e vis. Quando o mau pensamento atormenta a mente, a melhor maneira de superá-lo é ignorá-lo. Como é possível ignorar um mau pensamento? Esquecendo-o. Como poder-se-á esquecê-lo? Não o aceitando, nem tampouco preocupando-se com ele. Como devemos evitar que a mente se deleite ou se preocupe com ele? Pensando em algo muito interessante, algo sublime e inspirador. Ignora-o e esquece-o. Esses métodos constituem a importante prática espiritual, sadhana, para exercer o poderio da mente sobre os maus pensamentos. Capítulo 7. Métodos positivos para o controle do pensamento. Controle do pensamento através da prática da concentração. Silencia a mente irrequieta. Acalma os impulsos emocionais. No princípio, concentra-te em uma forma concreta, como uma flor, uma imagem de Jesus, em alguma cena imaginária, na luz fulgurante do coração, na imagem de algum homem santo ou na do teu santo protetor. Ishta Devata. Faz 3 ou 4 períodos de prática. Ao amanhecer, às 8, às 16 e às 20 horas. Os devotos concentram-se no coração. Os Raja Yogins no espaço entre as sobrancelhas. Trikut, a sede da mente. Os Vedantins no absoluto. Pode-se também concentrar na ponta do nariz, no umbigo ou no cóccix, Muladhara. Quando pensamentos irrelevantes surgirem na mente, trata-os com indiferença. Eles passarão. Não tentes expulsá-los à força. Eles persistirão obstinadamente e voltarão com a energia redobrada. Substitui-os por pensamentos divinos. Os pensamentos irrelevantes sumirão gradualmente. Segue devagar
e sempre na prática de concentração. A finalidade da prática de concentração é suspender as modificações da mente. A concentração consiste em prender a atenção da mente em uma forma ou objeto por longo espaço de tempo, a fim de eliminar as oscilações da mente e os vários outros obstáculos que se antepõem à univergência dos pensamentos. Deve-se praticar a concentração sobre um único objeto. A concentração é o oposto de pensamentos sensuais e vontades. A bem-aventurança é o oposto do nervosismo e da preocupação. O pensamento fixo da perplexidade. O pensamento dirigido da indolência e do torpor. O êxtase da malevolência. É fácil concentrar a mente em coisas materiais. Externar-se é uma tendência natural da mente. Conserva a tua mente uma gravura de Jesus, de Krishna, de Rama ou de qualquer outra entidade. Fita-a firme sem pestanejar. Olha a cabeça, depois o corpo, os pés. Repete esse processo várias vezes. Quando a mente se acalmar, fixa o olhar em um só ponto. Fecha então os olhos e visualiza mentalmente a figura. Devia ser capaz de visualizar a figura nitidamente, mesmo longe dela. Deves poder trazê-la de volta a qualquer momento. Conserva-a firme na mente por alguns instantes. Isto é concentração. Terá de ser praticada diariamente. Se desejamos aumentar o nosso poder de concentração, teremos de reduzir nossos desejos e atividades mundanas. Teremos de observar silêncio por algumas horas todos os dias. A mente poderá concentrar-se tranquilamente e sem dificuldade. Na concentração deve haver apenas um pensamento ou onda mental no âmbito da mente. A mente assume a forma de apenas um objeto. Todas as outras funções da mente são suspensas. O controle do pensamento através de uma atitude positiva. Procura adquirir o poder de te defenderes contra pensamentos e influências prejudiciais e indesejáveis, tornando-te positivo através de uma determinada atitude mental. Assim procedendo, tornar-te-ás receptivo a todos os estímulos mais elevados do espírito e a todas as forças e influências superiores externas. Faz essa sugestão a ti mesmo. Eu me fecho, torno-me positivo a todas as coisas deste plano e acessível e receptível a todas as influências superiores, a todas as coisas elevadas. Assumindo conscientemente esta atitude mental, de vez em quando, em breve, se tornará um hábito. Todas as influências inferiores e indesejáveis, tanto do lado visível como do invisível da vida, serão excluídas, enquanto que atrairás para ti todas as influências superiores. E na medida que o fizeres, elas virão a ti. Há dúvida na mente, porém há a realidade também. A dúvida se Deus existe ou não é aventada. Surge uma outra dúvida, se podemos ou não nos realizar espiritualmente. Uma outra voz diz: Deus ou Brahma é verdadeiro. Ele é uma realidade sólida e concreta, como um objeto em minhas mãos. Ele é um manancial de sabedoria e bem-aventurança. Eu posso realizá-lo. Chegamos afinal a uma conclusão lúcida sobre alguma coisa e essas ideias são bem fundamentadas e enraizadas. Algumas ideias são obscuras e pouco firmes, surgem e desaparecem. Temos de cultivá-las e firmá-las até que estejam solidamente fixas e implantadas na mente. O aclaramento das ideias elimina a perplexidade e a confusão mental. Quando surgir a dúvida se Deus existe ou não, se conseguiremos realizá-lo ou não, devemos dissipá-la por meio de sugestões bem orientadas e afirmações, tais como: é verdade, alcançarei êxito,
Não há dúvida a este respeito. Do meu dicionário ou do meu vocabulário não constam palavras como não posso, impossível, difícil, etc. Tudo é possível neste mundo. Tudo é possível quando se tem firme propósito. Valoriza determinação e inabalável resolução trarão confiança no êxito de cada negócio ou empreendimento e muito em particular na conquista da mente. O controle do pensamento pela não cooperação. Não cooperes com a mente em suas malévolas divagações. Gradativamente, ela cairá sob teu controle. Há um método prático de não cooperar com a mente. Se ela te diz, devo comer guloseimas hoje, responde-lhe, não comerei guloseimas, hoje só comerei pão e queijo. Se a mente te disser, tenho de ir ao cinema, responde-lhe, irei assistir a uma conferência de Swami Ramananda sobre os Upanishads. Se a mente te disser, devo usar uma camisa de seda, responde-lhe, só usarei roupas de algodão no futuro. Este é o método de não cooperação com a mente. Não cooperar com a mente é nadar contra as correntezas sensuais. A mente cederá gradativamente e se tornará tua serva obediente. Terás domínio sobre ela. O homem com autocontrole, vivendo no mundo material, com os sentidos sob seu domínio e livre de atrações e repulsas, goza de paz. A mente e os sentidos são naturalmente dotados das duas correntes antagônicas de atração e repulsa. Portanto, a mente e os sentidos gostam de algumas coisas e não gostam de outras. Porém, o homem disciplinado vive cercado pelos bens materiais com a mente e os sentidos livres de atração e repulsa, dominado pelo ser e alcança a paz do eterno. O homem com autocontrole tem enorme força de vontade, portanto os sentidos e a mente submetem-se à sua vontade. O homem disciplinado utiliza-se das coisas que são estritamente necessárias à manutenção do seu corpo, sem qualquer sentimento de amor ou ódio. Jamais se utiliza daquilo que lhe é vedado pelos Shastras. A arte de reduzir os pensamentos. Nos seringais ou seringueiros usam o método de desbastar as plantações, cortando os pequenos arbustos que nascem entre as árvores adultas. Assim fazendo, podem colher maior quantidade de látex das árvores grandes. Assim também, nós devemos desbastar os pensamentos, silenciando-os um por um, a fim de nos inebriarmos com o leite ambrosíaco ou o néctar da imortalidade. Assim como selecionamos os frutos bons de uma cesta e jogamos fora os estragados, assim também devemos conservar na mente os bons pensamentos e rejeitar os maus. Assim como o guerreiro decapita os inimigos um por um, quando saem da fortaleza através de um alçapão, assim também corta os pensamentos um por um, logo que emergirem na superfície da mente. Quando a cauda de um lagarto é cortada, a ponta se debate por algum tempo porque lhe resta ainda um pouco de prana residual. Após 2 ou 3 minutos, cessa de se mover. Assim também, depois de desbastar e reduzir os pensamentos, alguns deles se debaterão como a cauda de um lagarto. Porém, são impotentes, não podem causar danos sérios. Falta-lhes vitalidade. Assim como o homem que está se afogando agarra-se a qualquer coisa para salvar-se, assim também esses pensamentos inanimados envidam todos os seus esforços para sobreviver e readquirir o seu estado anterior de vida e vigor. Se formos constantes na prática diária de concentração e meditação, eles se extinguirão por si mesmo como uma lamparina por falta de óleo. Paixão, egoísmo, inveja, orgulho e ódio são muito arraigados. Se cortarmos os galhos de uma árvore,
eles voltarão a crescer depois de certo tempo. Assim também, esses pensamentos que são eliminados ou reduzidos por algum tempo voltarão a manifestar-se. Deveriam ser extirpados pela raiz através de um esforço enérgico, discriminação, meditação, etc. O controle do pensamento pelo método de Napoleão. Quando estiveres pensando em um determinado assunto, não permita que outros pensamentos interfiram. Quando pensares em rosas, pensa apenas em outras espécies de rosas. Não permitas que entrem outros pensamentos estranhos ao assunto. Quando pensares em misericórdia, pensa apenas em misericórdia. Não penses em perdão e tolerância. Quando estudares o Gita, não penses em café ou em futebol. Estejas completamente absorto no assunto que tens em mente. Napoleão controlava os seus pensamentos da seguinte maneira. Dizia ele: quando quero pensar no lado ameno das coisas, eu fecho os compartimentos da mente que revelam o lado ruim da vida e abro os que contêm os pensamentos mais agradáveis. Se quero dormir, fecho os olhos, os compartimentos da mente. Impede a repetição dos maus pensamentos. Suponhamos que maus pensamentos ocupem a tua mente durante 12 horas e repitam-se cada 3 dias. Se conseguires que eles permaneçam apenas 10 horas e ocorram uma vez por semana pela prática de concentração e meditação, isto já constitui um progresso decisivo. Se persistires na prática, os períodos de permanência e frequência serão reduzidos gradualmente. Eventualmente, esses pensamentos desaparecerão por completo. Faz uma análise comparativa do teu atual estado de espírito com o do ano passado ou dos outros anos anteriores. Poderás assim avaliar o teu progresso. No início, o progresso será muito lento. Será difícil medir o grau do teu aperfeiçoamento e evolução. Não faça concessões aos pensamentos errados. A princípio, um pensamento errado surge na mente. Damos asas à imaginação. Deleitamo-nos em resolver na mente esse pensamento. Consentimos que esse pensamento impróprio permaneça e, se não for combatido, gradualmente aferrar-se-á tenazmente a nossa mente. Aí então torna-se difícil expulsá-lo. Há um provérbio que diz: dá a um vilão uma polegada e ele irá uma légua. Isto também se aplica aos pensamentos errados. Elimina os maus pensamentos no nascedouro. Assim como fechamos uma porta ou portão quando um animal estranho tenta invadir nossa casa, assim também devemos fechar a mente antes que qualquer pensamento errado possa entrar e produzir uma impressão no cérebro. Adquirimos sabedoria e alcançaremos a ilimitada paz eterna e bem-aventurança. Elimina a luxúria, a ganância e o egoísmo. Alimenta apenas pensamentos puros e divinos. Isto é tarefa árdua e difícil. Terás de praticá-la. Alcançarás êxito na tua tentativa depois de algum tempo. A eliminação de um pensamento mau dar-te-á energia para aniquilar outros pensamentos e desenvolver a tua força da alma ou força de vontade. Não desesperes, embora possas fracassar na luta contra um mau pensamento. Sem trabalho nada se alcança. A força espiritual interna gradualmente se manifestará, poderás senti-la. Prática espiritual para a eliminação dos maus pensamentos. Tua mente às vezes estremece quando nela entram maus pensamentos. É um indício do teu progresso espiritual, de que estás te aperfeiçoando espiritualmente. Serás atormentado pela recordação das más ações praticadas no passado.
Isso também é sinal da tua elevação espiritual. Jamais voltarás a cometê-las. Tua mente ficará perturbada e teu corpo agitado, quando quer que a lembrança de alguma ação má te induza à prática dessa mesma ação pela força do hábito. Continua a meditação com o afinco e o máximo esforço. Todas as recordações das más ações, todos os maus pensamentos, todas as instigações das forças do mal desaparecerão por si só. Firmar-te-ás em perfeitas paz e pureza. No princípio, toda espécie de maus pensamentos surgirão na mente logo que te sentares para meditar. Por que acontece isso durante a meditação, justamente quando estás te esforçando por ter pensamentos puros? Alguns aspirantes abandonam a prática espiritual por esse motivo. Se procuras enxotar um macaco, ele enfurecido tentará lançar-se sobre ti. Assim também os maus pensamentos antigos tentarão vingar-se, atacando-te com redobrada fúria no momento em que te esforças por ter pensamentos bons e divinos. Um inimigo procurará resistir veementemente quando tentares expulsá-lo de tua casa. Há uma lei de resistência na natureza. Os antigos pensamentos maus reivindicam os seus direitos, dizendo: ó homem, não sejas cruel. Consentiste que permanecêssemos na tua atmosfera mental desde tempos imemoriais. Temos todo o direito de morar aqui. Nós te ajudamos esse tempo todo na prática de más ações. Por que nos queres desalojar da nossa morada? Não vamos renunciar a ela. Não desanimes. Continua a prática da meditação com regularidade. Esses maus pensamentos diminuirão. Eventualmente todos eles desaparecerão. O positivo sempre vence o negativo. É a lei da natureza. Pensamentos negativos e maus não podem opor resistência aos pensamentos positivos e bons. A coragem vence o medo. A paciência vence a ira e a irritabilidade. O amor vence o ódio. A pureza vence a luxúria. O simples fato de te sentires constrangido quando maus pensamentos vêm à superfície da mente durante a meditação já é um indício de que estás progredindo espiritualmente. No passado, conscientemente davas acolhida a toda espécie de maus pensamentos. Dava-lhes acolhida e os fomentavas. Persiste nas práticas espirituais. Sê perseverante e esforçado. Certamente vencerás. Até o aspirante moroso notará uma transformação maravilhosa em si mesmo se mantiver a prática contínua de japa e meditação durante 2 ou 3 anos. Ele agora não pode mais abandoná-la. Se interromper a prática, mesmo que seja por um dia, sentirá como se realmente lhe faltasse algo nesse dia. Sua mente ficará perturbada. O melhor remédio para combater os maus pensamentos. Quando a mente está vazia, maus pensamentos tentam introduzir-se nela. Os maus pensamentos são o início e o ponto de partida para o adultério. Através de apenas um olhar lascivo, já cometeste adultério no coração. As ações mentais são as verdadeiras ações. Lembra-te disto. Deus julga o homem pelas suas motivações. O mundo o julga pela sua conduta. Tens de descobrir a motivação do homem. Assim não te enganarás a seu respeito. Conserva a mente sempre ocupada. Os maus pensamentos se afastarão. Um cérebro vazio é a oficina do diabo. Observa a mente a todo instante. Mantém-te ocupado com algum trabalho. Costurando, lavando, varrendo, lendo, meditando, rezando o rosário, cantando cânticos divinos, servindo os mais velhos, ou cuidando dos enfermos. Evita conversas fúteis e maliciosas. Ocupa a mente com pensamentos sublimes, tais como os ensinamentos do Gita, Upanishads, a Bíblia, o Alcorão, etc.
Disciplina os pensamentos diariamente. A mente é um diabinho travesso e irrequieto como um macaco. Tem de ser disciplinada todos os dias. Só assim poderá gradativamente ser controlada. Se pelo treinamento prático da mente é que se pode evitar ter maus pensamentos, de praticar más ações e se precaver contra os maus pensamentos e ações originados pela força do hábito. É apenas pelo treinamento prático da mente que se pode estimular os bons pensamentos e a prática de boas ações, e conservá-los uma vez que tenham origem na mente. Eis aqui um belo exercício diário para o relaxamento mental. Incutirá a ti grande inspiração e energia. Fecha os olhos, pensa em qualquer coisa agradável. Isto relaxará a mente de maneira extraordinária. Pensa no majestoso Himalaia, no sagrado rio Ganges, na admirável paisagem de Kashmir, no Taj Mahal, no momento, a Rainha Vitória, em Calcutá, num lindo pôr do sol, na amplidão dos mares ou no infinito céu azul. Imagina que todo o universo e teu corpo flutuam como um átomo neste vasto oceano espiritual. Sente a presença do Supremo Ser, sente que a vida de todo o universo pulsa, vibra e palpita através de ti. Sente que Deus, Hiranyagarbha, o manancial da vida, te embala docentemente em seu regaço. Abre os olhos, experimentarás imensa paz de espírito, energia e vigor. Pratica e sente isto. Os pensamentos e a analogia da cobra. Assim como o fruto nasce da semente, as ações nascem dos pensamentos. Bons pensamentos geram boas ações. Maus pensamentos geram más ações. Acolhe bons pensamentos. Repele maus pensamentos. Se cultivamos bons pensamentos pelo convívio com homens santos, satsanga, pelo estudo das escrituras sagradas, pelas orações, etc., os maus pensamentos perecerão por si mesmos. Assim como removemos imediatamente uma pedrinha que entrou em nosso sapato e nos incomoda, devemos poder nos livrar imediatamente de qualquer pensamento que nos atormente. Só então teremos adquirido energia suficiente para controlar os pensamentos. Somente então teremos feito reais progressos no caminho espiritual. Quando damos umas pauladas e esmagamos a cabeça de uma cobra, ela permanecerá imóvel por alguns instantes. Julgamo-la morta. Entretanto, de repente, levanta a cabeça e foge. O mesmo acontece com os pensamentos que já foram esmagados e reprimidos. Readquirem energia e levantam a cabeça. Devem ser totalmente aniquilados, sem condições para ressuscitarem. A conquista do mundo pela conquista do pensamento. Controla os pensamentos, ou sankalpas. Evita dar asas à imaginação e fazer castelos no ar. A mente será aniquilada. Só com a extinção dos pensamentos é que alcançamos a libertação final, moksha. A mente é destruída quando não há mais imaginação. A experiência do mundo ilusório é devida à imaginação. Desaparece quando a imaginação cessa totalmente. Vitória sobre os pensamentos é realmente vitória sobre as limitações, fraquezas, ignorância e morte. A guerra íntima com a mente é mais terrível do que a guerra armada. A conquista dos pensamentos é mais difícil do que a conquista do mundo pela força das armas. Conquista os pensamentos e conquistarás o mundo. Abre um sulco mental para canalizar a força do pensamento. Os pensamentos pendem naturalmente para os bens materiais. A mente pode pensar nas coisas mundanas sem esforço. É a sua tendência, sua bhava. A força mental pode circular com facilidade pelos antigos sulcos e canais dos pensamentos mundanos.
encontram extrema dificuldade de pensar em Deus. É tarefa árdua para a mente presa à roda da vida, samsara. A dificuldade encontrada em desapegar a mente dos bens materiais e fixá-la em Deus é a mesma que se teria para fazer o rio Ganges correr para Gangotri em vez de seguir o seu curso normal em direção a Ganga Sagar. É o mesmo que remar contra a correnteza do Jumana. Não obstante, através de ardoroso esforço e renúncia, Chaga, deve-se treinar a mente e se dirigir para Deus, mesmo contra a vontade, se quisermos nos libertar da transmigração. Não há outro caminho, se desejarmos escapar das atribulações e sofrimentos do mundo. O papel representado pela vigilância no controle do pensamento. No princípio, é muito difícil fixar a mente em um único pensamento. Reduz o número de pensamentos. Tenta pensar em um único assunto de cada vez. Se pensas numa rosa, não pensa senão no que se relaciona com rosas. Podes pensar nas várias espécies de rosas que são cultivadas nas diferentes regiões da Terra. Podes pensar nos diferentes produtos extraídos da rosa e seus usos. Podes até permitir que pensamentos sobre outras flores entrem na mente. Porém, não penses em frutas, nem em legumes. Controla o estado mental inconstante e errático. Procura não ter pensamentos fortuitos enquanto pensas na rosa. Gradualmente fixa a mente em apenas um único pensamento. Terás de disciplinar a mente diariamente. É necessária a eterna vigilância no controle do pensamento. Observa e espiritualiza os pensamentos. Observa os pensamentos, controla-os. Se apenas uma testemunha dos pensamentos. Eleva-te acima deles e descansa naquele estado de consciência pura onde não existem pensamentos. As impressões sutis, as tendências, os desejos e paixões latentes nas profundezas do subconsciente exercem uma tremenda influência sobre a tua vida consciente. Deveriam ser purificados e sublimados. Deve-lhe ser dado sentido espiritual. Ouve o que é auspicioso, contempla, pensa, fala, medita, compreende e reconhece o que é auspicioso. Medo, forte animosidade, ódio secreto, preconceitos, intolerância, ira, luxúria perturbam a ação da mente subconsciente. Cultiva as virtudes, purifica e fortalece a mente subconsciente. Ambição, ganância, etc., escravizam e confundem a mente que deve ser libertada e reintegrada na sua pureza original, a fim de poder refletir a verdade e praticar a meditação. Os impulsos inferiores pertencem ao corpo físico e ao plano mental. Quando a mente cessa suas funções, devido à ausência de impressões mentais subconscientes, vassanas, advém um estado de aniquilamento da mente. Manonasa. Capítulo 8 – Normas para a cultura do pensamento. Discernimento e cultura mental. Quando quer que desejos se introduzam na mente, não procure satisfazê-los. Rejeita-os através de discernimento, reflexão e de desprendimento. Com a continuação desta prática, adquirirás paz de espírito e força mental. A atividade mental será reduzida. A mente será impedida de vaguear. Sua tendência de externar-se será restringida. Se os desejos forem erradicados, os pensamentos também desaparecerão por si mesmo. A mente tornar-se-á desapegada dos múltiplos objetos de prazer pela contínua análise de seus defeitos e fixar-se-á em Deus ou Brahman. Pela prática de serenidade, Sama, os 5 órgãos do conhecimento, isto é, o ouvido,
o tato, os olhos, a fala e o nariz serão também controlados. Sama é serenidade mental, resultante da constante erradicação dos desejos sutis ou vasanas. Os pensamentos doentios e a autovigilância. Constata plenamente por ti mesmo as graves e nocivas consequências trazidas pelos maus pensamentos. Isto te manterá alertado para quando eles surgirem na mente. No momento em que maus pensamentos apareçam, deves te esforçar por desviar a mente para outro assunto que dê origem a pensamentos divinos, a orações e a repetições do nome de Deus, Japa. Uma sincera determinação em expulsar os maus pensamentos manter-te-á vigilante a tal ponto que, se eles ocorrerem em sonho, despertarás imediatamente. E se o inimigo aparecer quando estiveres acordado, não te será difícil combatê-lo, se te mantiveres suficientemente alerta. Deves te precaver contra a deformação e as falhas da mente. A mente é como uma criança travessa. As clamorosas energias da mente devem ser dirigidas para se tornarem canais passivos para a transmissão da verdade. A mente deve ser pura, sattvic. Deve ser treinada para pensar constantemente na verdade ou Deus. Se quiseres fazer progresso rápido no caminho espiritual, observa cada pensamento. A mente vazia está sempre muito angustiada. É a oficina do diabo. Se pensativo, monta guarda sobre a mente. Presta atenção para cada impulso e pensamento. Espiritualiza ou sublima os instintos. O mau pensamento é o ladrão mais perigoso. Mata esse ladrão com a espada da sabedoria. Gera diariamente novas vibrações e ondas mentais divinas. Torna o pensamento puro, forte, sublime e definido. Adquirirás imensa força e paz espirituais. Cada pensamento deve ser construtivo e nobre. Os pensamentos são apenas refrações. Silencia todos os pensamentos. Volta-te para dentro de ti mesmo, para a luz das luzes. Se desejares alcançar a autorrealização, a imaginação e a reflexão devem cessar. Purifica e controla as emoções. Sob o plano de vida consciente, há uma vasta expansão de vida subconsciente. Todos os hábitos têm origem no subconsciente. A vida subconsciente é mais poderosa do que a vida comum de consciência objetiva. Através da prática do yoga, poder-se-á modificar, controlar e influenciar as profundezas do subconsciente. Escolhe um mau traço de caráter. Medita sobre a virtude oposta todas as manhãs. Pratica-a durante o dia. A má qualidade desaparecerá em breve. Medita sobre a misericórdia pela manhã e pratica-a durante o dia. Dentro em breve, a misericórdia manifestar-se-á em ti. Se acontece teres maus pensamentos uma vez por mês e não 3 vezes por semana, lembra-te que os maus pensamentos são o ponto de partida para o adultério. Se tens um acesso de raiva uma vez por mês, em vez de cada semana, já é indício de algum progresso, de crescente força de vontade. Sê bem-humorado. Mantenha um diário do teu progresso espiritual. Autoaperfeiçoamento pela cultivação do pensamento yoga. Os fenômenos suprafísicos que ocorrem na prática do yoga e a experiência do praticante nos planos mais sutis são olhados com desconfiança e considerados como mera magia oriental. O yoga nada tem de fantasia, nem de sobrenatural. A sua meta é o desenvolvimento integral de todas as faculdades latentes no homem. É uma força racional de viver, provada pelo tempo, que conduz a uma vida mais integral e mais abençoada, que será seguida por todos no mundo futuro. Todos os métodos do yoga
tem como base o aperfeiçoamento ético e moral, a erradicação dos vícios e o desenvolvimento de certas virtudes constituem o primeiro passo no caminho do yoga. A disciplina da natureza instintiva e a formação de um caráter íntegro e puro, através de uma série de bons hábitos e observâncias diárias, é o passo seguinte. É sobre este alicerce sólido de um caráter moral bem formado e virtuoso que os serão assentadas as demais estruturas do yoga. A cultura do pensamento pelo método da substituição. O método da substituição é muito fácil e eficiente para silenciar os maus pensamentos. Cultiva no jardim da mente os pensamentos positivos e virtuosos de misericórdia, amor, pureza, perdão, integridade, generosidade e humildade. Os pensamentos negativos e malévolos de ódio, luxúria, ira, cupidez, orgulho perecerão por si mesmos. É difícil combater os maus pensamentos atacando-os frontalmente. Força a vontade e desperdiça energia. Métodos espirituais para a cultura do pensamento. Se pensas assiduamente em uma coisa impura, ela adquire energia, obtém força pelo ímpeto. Deves imediatamente expulsá-la da mente. Se sentes que é difícil fazê-lo, alimenta pensamentos contrários sobre Deus. Cultiva pensamentos sublimes e inspirados. Os maus pensamentos perecerão por si mesmos. Um pensamento nobre é um poderoso antídoto para neutralizar um pensamento mau. Este método é mais fácil do que o anterior. Pela repetição do nome de Deus, japa, milhares de vezes, diariamente, os bons pensamentos adquirem energia nova. Pela repetição de Eu sou Deus milhares de vezes por dia, a ideia de que és o espírito Atma torna-se mais forte, enquanto que a ideia de que és o corpo torna-se cada vez mais débil. Se maus pensamentos ocorrem na mente, não utiliza a força de vontade para expulsá-los. Só despenderás energia. Forçarás a vontade e cansar-te-ás. Quanto maior o esforço que fizeres para expulsá-los, mais eles voltarão com redobrada violência e, também, com maior assiduidade. Tornar-se-ão mais poderosos. Fica indiferente, fica calado, em breve eles passarão. Ou então, substitui-os por bons pensamentos ou por orações. Ou pensa na imagem de Deus, ou recita um mantra repetidas vezes com grande devoção, ou faz uma prece. A importância do cultivo do pensamento. O cultivo do pensamento é um assunto vital. Muito poucas pessoas conhecem essa arte ou ciência. Até mesmo as pessoas tidas como cultas ignoram este aspecto fundamental da educação. São todas vítimas de um modo de pensar errático. Toda a sorte de pensamentos indefinidos de várias espécies entram e saem à vontade de sua atmosfera mental. Não há nem cadência, nem raciocínio. Não tem harmonia, nem disciplina. Tudo está em um estado de completo caos e confusão. Não há esclarecimento das ideias. Essas pessoas não podem pensar em um único assunto, nem por 2 minutos seguidos de maneira ordeira e sistemática. Não têm a mínima compreensão das leis do pensamento ou das leis que regem o plano mental. Há um perfeito jardim zoológico dentro delas. Todas as espécies de pensamentos sensuais lutam entre si para entrar e predominar na mente do homem sensual. O sentido da vista luta para trazer-lhe os seus próprios pensamentos e levá-lo a visitar lugares bonitos. O sentido do ouvido só quer trazer-lhes pensamentos baixos de lascívia, de ódio, inveja e medo. Ele não consegue ter um único pensamento sublime, divino, nem mesmo por um instante.
Sua mente é de tal forma estruturada que a energia mental flui pelos sulcos sensuais. A batalha dos pensamentos. No início da cultura do pensamento, trava-se uma luta interna entre os pensamentos puros e os impuros. Os pensamentos impuros tentam continuamente introduzir-se na atmosfera mental. Insistem: ó homem, a princípio nos deste boa acolhida. Antes éramos recebidos cordialmente. Temos todo o direito de permanecer nos declives da tua mente instintiva passional. Por que és cruel conosco? Nós só te dávamos o impulso ou estímulo para levar-te aos restaurantes e cafés, ao cinema e aos teatros, às boates e aos bares. Foi por nosso intermédio que tiveste essa variedade de divertimentos. Por que és ingrato conosco agora? Vamos resistir, persistir e retornar sempre. Faz o que quiseres. És fraco devido aos hábitos antigos. Não tens força para resistir-nos. Eventualmente, só os pensamentos bons prevalecerão. Pureza, sattva, tem maior poder do que atividade, rajas, e inércia, tamas. O positivo sempre vence o negativo. O bom pensamento, a primeira perfeição. O pensamento é um bom servo, é um instrumento. Terás de utilizá-lo corretamente e com tato. O principal requisito para a felicidade é o controle sobre os pensamentos. O pensamento fica estampado na fisionomia. É um elo que liga o homem a Deus. O corpo, os negócios, o lar, são apenas ideias dentro da mente. São uma força dinâmica. O bom pensamento é a primeira perfeição. O pensamento é a verdadeira riqueza. Cultiva o pensamento e torna-te um iluminado. Afasta da mente todos os pensamentos desnecessários, inúteis e nocivos. Pensamentos inúteis impedem o desenvolvimento espiritual. Pensamentos nocivos são pedras no caminho do aperfeiçoamento espiritual. Estamos apartados de Deus quando nutrimos pensamentos inúteis. Substitui-os por pensamentos sobre Deus. Nutre apenas pensamentos que sejam úteis e proveitosos. Pensamentos úteis são degraus na ascensão e no progresso espirituais. Não permitas que a mente recaia nos seus sulcos antigos e satisfaça suas vontades e hábitos. Presta cuidadosamente atenção. Deve-se erradicar, pela introspecção, toda espécie de pensamentos inúteis, indignos e impuros. Todos os pensamentos sensuais de inveja, ódio e egoísmo. Deve-se silenciar todos os pensamentos destrutivos de desarmonia e discórdia. Deve-se sempre cultivar pensamentos puros, bons, afetuosos, sublimes e divinos. Cada pensamento deve ser de natureza construtiva, deve ser forte, positivo e definido. A imagem mental deve ser um pensamento nítido e bem definido. Deve trazer paz e consolo aos outros. Não deve causar o mais leve sofrimento e infelicidade a ninguém. Serás então uma alma bendita. Terás grande poder na terra. Poderás ajudar a muitos, curar milhares de pessoas, espiritualizar e inspirar a um grande número delas, como fizeram Jesus e Buda. Assim como cultivo as flores, tais como a rosa, o jasmim, o lírio no teu jardim, deverás cultivar as flores de pensamentos serenos, de amor, misericórdia, bondade e pureza no vasto jardim do teu ser integral, Antakarana. Através da introspecção, terás de regar esse jardim da mente com meditação, pensamentos sublimes e arrancar as ervas daninhas dos pensamentos vãos, inúteis e discordantes. Evita pensar nos defeitos alheios.
A natureza da mente é de tal maneira que ela assume a forma daquilo em que pensa intensamente. Assim, se pensarmos nos defeitos alheios, a nossa mente ficará carregada, pelo menos temporariamente, com esses mesmos vícios e defeitos. Aquele que tem conhecimento dessa lei psicológica jamais se ocupará em censurar ou em achar defeito na conduta dos outros. Verá apenas o lado bom de todos e sempre os elogiará. Essa prática nos ajudará a aumentar nosso poder de concentração e a progredir no yoga e em espiritualidade. O último pensamento determina as circunstâncias da próxima encarnação. O último pensamento do homem determina as circunstâncias da sua próxima encarnação. Sri Krishna diz no Bhagavad Gita: quem quer que no fim da vida abandone o corpo, pensando em qualquer ser, a esse ser ele irá juntar-se, ó Kaunteya, devido ao seu pensamento constante naquele ser. Capítulo 8, verso 6. O verme, quando picado pela vespa, toma a forma desta. Assim, até mesmo o homem que concentra o seu ódio em Sri Krishna, como Sisupala, fica livre dos pecados e alcança a eterna morada de Deus, como o fizeram os Gopis pela devoção, Kama pelo medo e Narada pelo amor. Sri Krishna diz no Gita: quem quer que pense em mim intensamente com a mente univergente, a esses yogins imperturbáveis é fácil atingir-me. E tendo assim atingindo-me e em mim imergido, não renascerão neste mundo de sofrimento e miséria. Ó Arjuna, embora todos os mundos criados por Deus, Brahman, sejam limitados no tempo e tenham seu momento de dissolução, após atingirem-me, não haverás renascimento. A todo instante, portanto, medita sobre mim, o Supremo Vasudeva, com a mente e o intelecto fixos em mim. Sem dúvida alguma, chegarás até mim. Capítulo 8, versículo 14, 15. Essa prática de fixar constantemente a mente no Senhor capacitará o homem, mesmo quando ocupado com seus afazeres mundanos, a fixar a mente automática e intuitivamente no Senhor, mesmo na hora da morte. O Senhor diz: com a mente assim ocupada na prática constante do yoga, sem se deixar desviar por quaisquer obstáculos, ele atinge o Supremo Ser, Purusha, de glória resplandente. O Senhor diz: na hora da morte, aquele que pensar no meu ser real, como sendo Sri Krishna, ou Narayanaya, deixa o corpo e certamente alcançar-me-á qualquer que seja o meu aspecto sobre o qual o homem pensar na hora de sua morte. A ele se unirá, sendo esse meu aspecto, por sua vez, o resultado do cultivo deste pensamento em determinado sulco mental e de constante meditação sobre o mesmo. O Senhor diz ainda: aquele que, além de fixar somente em mim, até mesmo na hora da partida, estiver ainda no estado de renúncia total a tudo e em comunhão com Brahman, é livre de toda ilusão. Gita, capítulo 2, versículo 72. Portanto, o último pensamento do homem que disciplinou sua mente durante toda a vida, procurando concentrá-la em Deus, através da prática constante, será em Deus apenas. Isso não poderá ser conseguido com a prática de um dia, uma semana ou um mês. Terá de ser uma vida inteira de esforço e de luta árdua. O último pensamento determina a encarnação seguinte. O pensamento predominante nos últimos instantes de vida ocupará a mente na hora da morte. A ideia predominante na hora da morte será aquela que no curso da vida mereceu a maior atenção. O último pensamento determinará as características do corpo a ser alcançado a seguir. Como pensa o homem, assim ele será.
A imagem mental do pensamento puro. A grande maioria das pessoas desejará ter sempre algo concreto em que se apoiar, qualquer coisa sobre a qual possa fixar suas ideias, algo para ser o centro de todos os pensamentos formas em suas mentes. Uma imagem mental de pensamento é necessária para nela fixar-se a mente. Deve-se ter um background de pensamento ou imagem mental. A mente assume a forma de qualquer coisa sobre a qual pensa intensamente. Se pensa numa laranja, ela assume a forma de laranja. Se pensa em Sri Krishna com a sua flauta na mão, ela assume essa forma de Sri Krishna. Deve-se treinar devidamente a mente a dar-lhe alimento puro e apropriado para a assimilação. Deves ter um background de pensamento puro para levar-te à meta da vida, a salvação. Se és devoto de Sri Krishna, cultiva a imagem mental de sua figura. Recita sua famosa mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, e medita sobre os seus atributos, forma, fórmula, atributos. Um Vedantin, concentração sobre uma forma abstrata, Nirguna Upasaka, deveria ter uma imagem mental de Om e seu significado. Oceano infinito de luz, existência, sabedoria, bem-aventurança absolutas, Satchidananda, o ser perfeito. Paripurna, Atman. Trabalha no mundo, porém, no momento em que a tua mente fique livre, começa a pensar na tua imagem mental, concreta ou abstrata, de acordo com teu gosto, temperamento e capacidade para a prática espiritual, sadhana. Através do pensamento constante, forma-se um hábito e, sem esforço, a mente retornará à sua imagem mental. É deveras lamentável que a grande maioria das pessoas não tem um ideal, nenhum plano de vida, nenhuma imagem mental pura. Estão condenadas ao fracasso. A imagem mental de uma jovem senhora é geralmente de luxúria. A imagem mental da mãe idosa é de afeição por seus filhos e netos. O background de pensamento da grande maioria das pessoas é de ódio e inveja. Mesmo as pessoas tidas como educadas, que possuem muitos diplomas universitários e conhecimentos acadêmicos, que são apenas superficiais comparados aos conhecimentos espirituais, não têm o ideal, nenhum plano de vida, nem background de pensamento. Uma pessoa mundana é vítima de pensamentos de luxúria e ódio, ira e vingança. Esses dois tipos de pensamento literalmente tomam conta da mente. Ela é uma escrava dessas duplas de pensamentos. Não sabe como desviar deles a sua mente e fixá-la em outro qualquer pensamento bom e nobre. Ela desconhece as leis do pensamento. Ignora por completo a natureza e as funções sutis da mente. Sua situação é deveras deplorável, a despeito de possuir bens materiais e erudição. Ainda não despertou nela a autoanálise, Viveka. Não tem fé, Cirada, nos santos, nas escrituras, nem em Deus. Não sabe resistir a um desejo impuro, aos anseios e tentações, devido à sua fraqueza. O único remédio potente contra esse fascínio, encantamento e ilusão pelo mundo é constante convívio com homens santos, sadhus, sannyasis e mahatmas. Depois de aposentados, todos deveriam ter um background de pensamento e dedicar o seu tempo aos estudos filosóficos e na contemplação divina. Os antigos hábitos de pensamentos desordenados devem ser substituídos pelo cultivo de novos hábitos de ter bons pensamentos. A princípio, formar-se-á a tendência de ter bons pensamentos. Com a continuação da prática, desenvolver-se-á o hábito positivo e definitivo de ter pensamentos virtuosos e úteis. Ter-se-á de lutar com muita firmeza. Os antigos hábitos tentarão voltar, até que o hábito de ter bons pensamentos esteja firmemente formado. Ter-se-á de dar à mente,
continuamente pensamentos puros, divinos sobre o Gita, os evangelhos, etc. Novos sulcos mentais serão agora formados. Assim como a agulha do fonógrafo corta pequenos sulcos no disco, o pensamento puro abrirá novos sulcos sadios na mente e no cérebro. Novas impressões sutis formar-se-ão na mente. Conseguirás concentrar-te sem esforço. Aquele que subjugar a mente contemplará o seu próprio ser com a ajuda do seu próprio intelecto puro, o imortal, eterno Brahman, que é o mais sutil de todos, que é a personificação da bem-aventurança. Paz e sabedoria é o contato dos sentidos com as coisas materiais que dá origem à percepção mental. Entretanto, se os sentidos forem retraídos e a mente silenciada, advirá um estado em que não haverá mais contato com quaisquer bens materiais. Este é o estado de bem-aventurança e consciência pura, Nirvikalpa Samadhi, que destrói todas as impressões sutis na mente, sanskaras, que dão origem ao ciclo das existências, samsara. Apego é morte. Há apego ao corpo, às atividades, à esposa, filhos, propriedades, lugar e objetos que proporcionem prazer. Onde quer que haja apego, haverá ira, medo e desejos sutis, vassanas. Apego leva à escravidão. Se queremos alcançar a realização espiritual, devemos nos libertar de qualquer espécie de apego. O primeiro passo para se conseguir isso é desapegar-se do corpo com o qual tanto nos identificamos. A palavra ser em sânscrito é Atman. Atman vem da raiz At, que significa movimento perpétuo. Atma significa, portanto, aquilo que se expande sempre em nomes e formas do universo a fim de realizar a sua verdadeira e essencial natureza, que é a existência, sabedoria, bem-aventuranças absolutas. O estado de consciência pura e a libertação dos pensamentos. Através de constante e intensa prática do yoga e sabedoria, Jnana, poderemos nos tornar livres das ondas mentais e dos pensamentos. O yogin livre de ondas mentais ajuda mais o mundo do que o conferencista. Este ponto não está ao alcance das pessoas comuns. Quando somos livres das ondas mentais, realmente nos difundimos e penetramos em cada átomo do universo, purificando e elevando o mundo inteiro. Os nomes de seres libertados, como Jada Bharata e Vamadeva, são ainda lembrados. Eles jamais escreveram livros, não tinham discípulos e, no entanto, que tremenda influência esses sábios exerceram sobre a mente dos povos. Só se pode alcançar a sabedoria, Jnana, estando livre de desejos sensuais e de estados mentais e morais. O desinteresse do corpo pelos desejos sensuais e a indiferença da mente pelos estados imorais é necessário para se alcançar a sabedoria, Jnana. Somente então baixará a luz divina. Assim como arrumamos a casa e tratamos do jardim para receber uma visita importante, também deveríamos limpar o palácio mental de todos os vícios, desejos e estados imorais para receber o sagrado Brahman, o Rei dos Reis. Quando um desejo surge na mente, as pessoas mundanas dão-lhe acolhida e tentam satisfazê-lo. Porém, um aspirante espiritual renuncia imediatamente a ele através de discernimento, Viveka. As pessoas sensatas consideram um grande mal, até mesmo um leve traço de desejo. Elas encontrarão prazer apenas no Atma. Portanto, não alimentes qualquer espécie de desejo. O pensamento dá início ao processo da criação. O pensamento significa manifestação e objetivação. O pensamento significa diferenciação, qualidade e multiplicidade. O pensamento é transmigração, samsara. Pensamento traz a identificação com o corpo.
Pensamento é a causa do egoísmo, eu, e do senso de posse, meu. O pensamento cria a sensação de tempo, espaço, etc. Cessa esse modo de pensar através do desapego, vairagya. A prática, abhyasa, e emerge na consciência pura, onde não há pensamento ou sankalpa. Há o perdão e o estado de consciência pura. Jivan Mukti. Capítulo 9. Dos pensamentos à transcendência do pensamento. Os pensamentos e a vida. O homem pensa nos bens materiais e apega-se a eles. Ele pensa que as frutas são muito boas para a saúde e esforça-se por obtê-las. Vem a possuí-las e a gozá-las. Apega-se às frutas e adquire o hábito de comê-las. E no dia em que não pode tê-las, sofre. Do pensamento vem o apego. Do apego nasce o desejo. Ao desejo segue-se a ira, e a ira surge quando, por algum motivo, o desejo é frustrado. Da ira vem a ilusão. A ilusão segue-se à perda de memória. Da perda de memória vem a perda do raciocínio. Com a perda do raciocínio, o homem fica totalmente arruinado. Se desejas alcançar a paz eterna, não pense nos bens materiais. Pensa sempre no ser imortal e bem-aventurado, Atman. Os desejos em si são inofensivos, são galvanizados pelo poder do pensamento. Só então podem causar grande devastação. O homem reflete e pensa nos bens materiais, imagina que eles lhe darão grande prazer. Essa imaginação excita os desejos. Esse poder da imaginação coopera com eles. Então, os desejos ficam revigorados e vitalizados e atacam a iludida alma, Jiva, com violência. O pensamento e o caráter. O homem não é fruto das circunstâncias. Seus pensamentos são o arquiteto das suas condições de vida. O homem de caráter constrói a vida sobre essas circunstâncias. Persevera com firmeza e trabalha. Não olha para trás. Marcha resoluto para frente. Não teme os obstáculos, nunca se preocupa ou se irrita. Jamais desanima ou preocupa-se. É cheio de vigor, energia, ânimo e vitalidade. Ele é sempre diligente e entusiasmado. Os pensamentos são os tijolos com os quais o caráter é construído. Caráter não nasce, é formado. É necessária determinação para construir um caráter definido na vida. Isso deve ser conseguido por um esforço tenaz. Constrói o caráter, podes moldar a vida. Caráter é poder, é influência, faz amizades, atrai para si proteção e apoio. Faz amigos, cria recursos, abre o caminho certo e fácil para a riqueza, a fama, o sucesso e a felicidade. Caráter é o fator que determina a vitória ou a derrota, o êxito ou o fracasso em todos os empreendimentos da vida. O homem de bom caráter goza a vida agora e sempre. Pequenos gestos de bondade, pequenos favores, cortesias, consideração, benevolência, praticados habitualmente nas relações sociais, dão maior encanto ao caráter do que conferências, discursos, exibições de talentos, etc. O caráter forte é formado por pensamentos fortes e nobres. Um bom caráter é a fruição do esforço próprio, é o resultado do nosso próprio empenho. Não são a fortuna ou o poder, nem o mero intelecto que governam o mundo. É o caráter moral associado ao valor moral que realmente rege o universo inteiro. Nada neste mundo, riquezas, nome, fama, sucessos, vale um figo podre se faltar caráter. Caráter deve ser o alicerce e o sustentáculo de tudo. E o caráter é construído pelos pensamentos.
O pensamento e as palavras. Há poder em cada palavra pronunciada. Existem duas espécies de ondas mentais, vrits. Isto é o poder mental, Shakt Vrit, e a definição mental, Lakshana Vrit. Nota bem o poder das palavras. Se alguém é chamado de idiota, é imediatamente acometido de um acesso de raiva. Segue-se uma briga. Mas se alguém é tratado por doutor ou excelência, fica imensamente lisonjeado. Os pensamentos e as ações. Os pensamentos são as sementes ocultas das ações. Os atos da mente apenas, e não os do corpo, são os verdadeiros. São as atividades da mente as que são realmente denominadas de karmas. Pensamento e ação são interdependentes. A mente dissociada do pensamento é coisa que não existe. Os pensamentos constituem a mente. As palavras nada mais são do que a manifestação externa dos pensamentos, os quais são imperceptíveis. As ações são determinadas pela sensação de prazer e aversão, atração e repulsa. Essas sensações são causadas pelo fato de se atribuir às coisas uma natureza agradável ou desagradável. O pensamento é finito, é inadequado para expressar até mesmo os fenômenos transitórios, quanto mais o absoluto que é inexplicável. O corpo e seus órgãos nada mais são do que a mente. Pensamentos, paz e energia. Quanto menos desejos, menos pensamentos. Torna-te totalmente livre de desejos. Cessarão completamente os devaneios da mente. Se reduzirmos as necessidades, se procurarmos não satisfazer os desejos, se tentarmos erradicá-los um por um, os pensamentos diminuirão em frequência e duração. O número de pensamentos por minuto também diminuirá. Quanto menos pensamentos, mais paz. Lembra-te disso sempre. A mente do homem rico, que está empenhado em especulações e negócios na grande cidade e que, consequentemente, tem um grande número de pensamentos, é agitada a despeito de todo o seu conforto. Enquanto que o monge, que vive em uma gruta no Himalaia, praticando o controle dos pensamentos, é muito feliz a despeito da sua pobreza. Quanto menos pensamentos, maior força mental e a concentração. Suponhamos que o número de pensamentos que passam pela mente seja, em média, 100 por hora. Se forem reduzidos para 90, pela constante prática de concentração e meditação, já se terá aumentado em 10% o poder de concentração da mente. Cada pensamento evitado acrescenta força e paz à mente. A redução de um pensamento que seja proporcionará força mental e paz de espírito. Pode-se não perceber isso no princípio, visto não possuirmos um intelecto sutil. Há, porém, um termômetro espiritual interno para registrar a redução mesmo de um único pensamento. Se eliminarmos um pensamento, a energia mental adquirida nos ajudará a eliminar mais facilmente um outro pensamento. O pensamento, energia e pensamentos sagrados. O pensamento é uma manifestação do ser. É mais sutil do que o éter, ou a energia. Pensas porque participas do pensamento universal. O pensamento tem tanto força quanto movimento. O pensamento é dinâmico. O pensamento move-se. O pensamento traça o futuro. Como pensas, assim te tornarás. O pensamento faz o santo ou o pecador. O pensamento pode moldar o homem. Pensa que és Brahman e em Brahman te tornarás. Os pensamentos sagrados geram e sustentam os pensamentos divinos. Os pensamentos de ódio interferem na harmonia íntima do coração. Cada pensamento inútil é um desperdício de energia. Pensamentos inúteis
são obstáculos ao desenvolvimento espiritual. Cada pensamento deve ter uma finalidade certa. Pensamentos maus e negativos não podem vencer o medo. Paciência vence a ira e a irritabilidade. Pureza vence a lascívia. Amor vence o ódio. A mente não é formada todos os dias. A cada momento ela muda de cor e de forma. Pensamentos que escravizam. Através do seu poder de diferenciação, a mente gera este universo. A expansão dos pensamentos e da mente em direção aos bens materiais é escravidão. A renúncia aos pensamentos constitui libertação. A mente cria, no início, um apego ao corpo e aos bens materiais, e escraviza o homem através desse apego. O apego é devido às forças da atividade, rajas. Pureza, sattva, traz o desapego e infunde na mente o discernimento e renúncia. A mente dominada por rajas cria a ideia de eu e meu, e as diversidades do corpo, casta, credo, cor, normas de vida, etc. A árvore maligna das ilusões de Maya, o poder ilusivo de Brahman, cresce cada vez mais da semente das modificações da mente ou da expansão dos pensamentos no solo dos múltiplos prazeres do mundo. Dos pensamentos puros à experiência transcendental. Os pensamentos são de duas espécies: pensamentos puros e pensamentos impuros. Desejos de praticar ações virtuosas, recitar o nome divino, japa, fazer meditação, estudar livros religiosos, etc. São pensamentos puros. Desejos de magoar os outros e procurar a satisfação dos sentidos são pensamentos impuros. Os pensamentos impuros deveriam ser destruídos pelo incentivo aos pensamentos puros, e no final dever-se-ia renunciar até mesmo aos pensamentos puros. Os pensamentos adquirem energia pela repetição dos prazeres mundanos. Estes deixam impressões sutis na mente. A verdadeira natureza, swarupa, da mente é pureza, sattva, atividade, rajas, e inércia, tamas. Juntam-se ao equilíbrio, sattva, acidentalmente em meio do caminho. Esses dois atributos da natureza podem ser eliminados através da prática espiritual, sadhana, ou de práticas de purificação tais como a austeridade, tapas, ações altruísticas, controle dos sentidos, dhamma, serenidade, sama, repetição do nome de Deus, japa, ritos, etc. Se desenvolvermos as virtudes divinas, daivi sampat, a atividade, rajas e a inércia, tamas, desaparecerão. Então a mente será pura, sutil, firme e convergente. Ela então emergerá no homogêneo, indivisível, sutil Brahman. Akam Daikarasa Brahman. Unir-se-á agora a Brahman, como o leite mistura-se ao leite, e a água à água, o óleo ao óleo. Resultará em um estado de superconsciência absoluta, Nirvikalpa Samadhi. O método Raja Yoga para a transcendência do pensamento. Substitui os pensamentos impuros por pensamentos puros. Este método de substituição destrói todos os maus pensamentos. É muito fácil. Este é o método ensinado pelo Raja Yoga. O método de expulsar os pensamentos de imediato pela força de vontade ou utilizando a afirmação "saiam os maus pensamentos" é muito exaustivo. Não é apropriado para as pessoas comuns. Requer tremenda força de vontade e de força espiritual. Deves elevar-te acima dos pensamentos puros e atingir o supremo estado de transcendência do pensamento. Somente então Brahman revelar-se-á como um objeto na palma da tua mão.
Técnica vedântica para a transcendência do pensamento. Quando toda espécie de pensamentos inúteis e emoções te atormentam, fica indiferente. Pergunta a ti mesmo: quem sou eu? Sente, não sou a mente. Sou Atma, o espírito todo dominador. Como podem as emoções afetar-me? Sou livre. Sou uma testemunha dessas emoções. Nada pode me perturbar. Quando repetires estas sugestões para reflexão vedântica, os pensamentos e emoções desaparecerão por si mesmo. Este é o método do Yoga da Sabedoria, Dhyana, para fazer cessar os pensamentos e os conflitos da mente. Quando algum pensamento surgir na mente, indaga: o que deu origem a esta onda mental, Vrit? A quem concerne? Quem sou eu? Eventualmente todos os pensamentos desaparecerão. Cessarão todas as atividades mentais. A mente introverterá, repousará no Atma. Isto é prática espiritual vedântica. Ter-se-á de persistir nesta prática. Quando quer que ideias soltas surjam na mente, o simples pensamento, quem sou eu, destruirá todos os outros pensamentos de natureza mundana. Os pensamentos silenciarão, o ego desaparecerá, restará apenas o ser, Atma. É um estado que terá de ser experimentado. Capítulo 10 – A metafísica do poder do pensamento. O poder do pensamento e o idealismo prático, parte 1. O homem vai de mal a pior na escala da vida. Não utiliza toda a sua energia em ações corretas e, por isso, não recebe a mais preciosa recompensa, que é a sabedoria. O homem é atormentado pelas imperfeições. Ressentimentos fervilham em sua mente, porque a genuína energia não domina sua vida. O amor ao eu está sempre pronto para acusar os outros. As coisas do mundo objetivo são deliciosos tormentos para ele. Mesmo assim, o homem insiste em tomar por base firme os sentimentos pessoais. Dividido pelas suas paixões, ele é incapaz de estabelecer relações adequadas e harmoniosas com os outros. Em quaisquer circunstâncias, ele só procura a satisfação dos seus próprios desejos. A deturpação da verdade exige como sacrifício a rigidez mental, a aspereza, a autoafirmação, a excentricidade e o egoísmo. Prepara-te para aquela verdade que desconhece a parcialidade, o sexo, o devaneio, ó homem. Há o estigma do erro nas experiências diárias do homem. É por essa razão que sua vida é desarmônica e desfigurada. Os homens, por seus pensamentos incorretos, hostilizam-se mutuamente. A frieza da sua má vontade está enregelando o seu coração. Os homens são ligados uns aos outros por toda sorte de laços, de sangue, de orgulho, medo, esperança, lucro, luxúria, ódio, admiração, por cada circunstância, menos por amor espiritual. Isso é devido ao seu modo errado de pensar. O homem sensato constrói para si uma ilha que nenhuma enchente possa inundar. O aroma das flores não se espalha contra o vento, porém o aroma do homem santo propaga-se até mesmo contra o vento, pois penetra em toda parte com seus pensamentos. Ele é como as montanhas nevadas, que podem ser vistas à distância. Ó homem, se enches tua lâmpada com água, como poderás dissipar as trevas? Enche tua lâmpada com o óleo dos pensamentos corretos. Que a visão correta das coisas seja o archote que ilumine o teu caminho. Não procures satisfazer a tua vaidade e o teu orgulho egoísta. No porvir da verdade, o homem está falhando pateticamente. Todos os maus pensamentos estão estampados em fisionomias cruéis, porém, não há motivo para desânimo, porque jamais houve trevas sem luz.
Há sempre uma solução sublime para cada problema humano. Tudo é possível para aquele que acredita nessa possibilidade. Ó homem, lança o teu olhar na direção certa e obedece às leis certas. Põe em ação os pensamentos positivos. Lembra-te do teu objetivo. É fácil perder-se em excursões por caminhos escusos. Um pensamento santo é uma voz. Fala quando a língua está calada. Luta e vence serenamente todas as dificuldades e nenhuma força na terra poderá abafá-la por muito tempo. Ó homem, não te ocupes com irrealidades. Não procures encontrar a felicidade de mil maneiras. Tanto mais a perseguires, mais ela te escapará. Não te tornes uma fonte de aborrecimentos para ti mesmo e para os outros. Muda o rumo dos teus pensamentos. Onde termina a necessidade, começa a curiosidade. Tão logo tenhas tudo de que necessitas, sentas-te e começas a desejar coisas imaginárias. Essa é a razão pela qual transgrediste os limites da lei. Através dos teus próprios pensamentos, ou crias ou desfiguras o teu mundo. Assim é a inevitável lei da reação, ó homem. Tudo aquilo a que des acolhida, no mais recôndito recanto do teu coração, virá a manifestar-se na tua vida. O acaso parece refletir a face da realidade, porém, lá no fundo, operam as forças do pensamento. Nada neste mundo, nem na tua conduta diária, é meramente acidental. Melhora, portanto, a qualidade dos teus pensamentos. A verdadeira ação é praticada nos momentos de silêncio. Os pensamentos purificados produzem uma revisão total na maneira de viver. Mostram tranquilamente ao homem que ele procedeu de uma forma quando melhor teria sido se houvesse agido de qualquer outra. Não permitas que os pensamentos que alimentas nos momentos de reflexão se tornem inaudíveis quando estiveres atento no cumprimento dos deveres cotidianos. Arma-te com pensamentos sublimes. Por nenhum outro caminho poder-se-á chegar diretamente ao conhecimento da verdade, senão através dos nossos próprios pensamentos e experiências. Pensamentos divinos desafiam o tempo e a sua presença se faz sentir através dos séculos. Alimenta pensamentos divinos. O poder do pensamento e o idealismo prático, parte 2. Varre da mente os pensamentos egoístas com a ajuda dos pensamentos mais elevados e quando tiveres efetuado a limpeza, não te apegues a nenhum deles. As circunstâncias atuais da tua experiência resultam do teu modo de pensar, sentimentos e ações em um incalculável número de vidas passadas. Ninguém pode livrar-se facilmente delas sem a evolução gradual do processo mental e da prática prolongada. O pensamento precede a ação. Se queres melhorar as ações, deves purificar os pensamentos. Torna-te um ardoroso adepto da autoconfiança e do autoesforço. Podes traçar o teu destino pela força do pensamento. As nuvens são a principal fonte das chuvas, assim como o controle dos pensamentos é a fonte da prosperidade duradoura. Tu és teu próprio amigo ou inimigo. Se não cuidas de ti mesmo, nutrindo bons pensamentos, não há outra solução. A mente é o único poder criador. Tudo é criado através da mente. Tem absoluta liberdade para criar o mundo para si. Quando quer que nos refiramos à mente como o criador das coisas visíveis, deve-se interpretar como sendo a mente cósmica e como um aspecto da criação de Deus, Ishvara Shirit. Quando quer que nos refiramos à mente com relação às suas funções psicológicas, tais como o amor, o ódio, etc., deve-se interpretar como sendo a mente individual e como um aspecto da criação da alma individual, Jiva Shirit. Ó homem,
o verdadeiro Deus vive no teu coração. E a única forma de renderes culto a esse Deus verdadeiro que habita no templo do teu corpo é através dos teus próprios pensamentos sublimes. Cessa as funções psicológicas da mente e só dá valor aos pensamentos sublimes. A natureza das coisas que te cercam é aquela que lhes atribuis. Tua vida é o que fazes dela pelos teus pensamentos. Os pensamentos são tijolos com os quais constrói a tua personalidade. O pensamento decide o destino. O mundo à tua volta é um reflexo dos teus pensamentos. Conforme pensas assim, é a tua experiência. A tua própria imaginação causa-te grandes danos. Torna-te tímido, nutrindo pensamentos de medo. Não tenhas uma imaginação fértil. És afetado pelas coisas de acordo com a ideia que fazes delas. A mente só dá valor àquilo em que deposita confiança. Embora todos vejam o mesmo objeto, cada um atribui-lhe um valor diferente. Pensas de acordo com as tuas propensões mentais. O pensamento é um instrumento criador e o homem personifica aquilo que pensa. O amor é formado pelo pensamento. Nasces com o que tiveres pensado antes e o teu caráter no presente reflete a natureza dos teus pensamentos no passado. Crias o teu futuro pelos teus pensamentos no presente. Se tens pensamentos egoístas, nenhum meio ambiente te modificará. Assim os pensamentos e as ações são interdependentes. Esteja sempre vigilante e permite que apenas bons pensamentos entrem em teu campo mental. Cada um de nós tem uma concepção diferente a respeito do dever, valores, prazeres e libertação, de acordo com as suas variadas convicções. Deve esforçar-se por realizar o seu próprio ideal. Age de acordo com as tuas antigas e profundas ideias e crenças. Realizas e alcanças o objetivo dos teus próprios desejos. Não permitas que a tua mente se torne cada vez mais materialista, deixando-a interessar-se pelas coisas mundanas. Continua o processo de sublimação, cultivando pensamentos virtuosos. A presente vida tem 3 aspectos: o físico, o mental e o espiritual. És tenazmente apegado ao aspecto físico. Coloca-te acima das sensações físicas e outros apetites inferiores, nutrindo pensamentos que não sejam apenas sobre o corpo e de que habitas o templo do corpo por um curto espaço de tempo. Coloca-te acima dos estímulos mentais. As ações subjetivas são praticadas no mundo pelos pensamentos. Envia uma vibração contínua de pensamentos e de boa vontade à tua criação. A energia motivadora de cada pensamento deveria ser amizade e altruísmo. É sensível à destreza, habilidade e artifícios. Há, porém, a lei irresistível que refuta os pensamentos malévolos. Portanto, não procures tornar-te um iluminado medíocre. Essa lei compele a todos mostrarem o que são. Os pensamentos procedem do caráter e não da língua. Não procures assumir uma falsa personalidade. Sê mentalmente genuíno e honesto. A corrente de pensamento flui em ambas as direções. Quando estás fluindo em direção ao bem, conduz à liberdade e ao conhecimento. Quando flui em direção ao turbilhão da existência, então está fluindo em direção ao mal. As faculdades mentais atingem o seu apogeu em esclarecimento quando agem de conformidade com os preceitos éticos. És o centro da vontade própria, dos modos de pensar e de sentir próprios. O fascínio pelo tempo, o lugar, apresenta aos teus olhos cenas divinas que se esvaem como miragens. Tens deixado elas zombarem de ti frequentemente. Essa é a razão pela qual o teu peito é sacudido por suspiros e o teu poder de discernimento foi consumido pela chama do conhecimento. A meta espiritual é mantida à tua frente.
Com que presteza ou vagar te diriges para ela depende dos teus pensamentos. Mantém-te unido aos mais elevados pensamentos. Atingirás essa meta que foi alcançada com o sacrifício de muitos reveses. Não aspires ao renome nem à glória. A morte não se aproximará facilmente de ti se não deres acolhida ao teu seio, a pensamentos vis. A bem-aventurança que advém do cultivo da mente ultrapassa até mesmo a prosperidade dos 3 mundos, ou a posse de toda espécie de riquezas e honrarias. A mente é onipotente, é capaz de realizar tudo de si. Conforme imaginas serem as coisas, assim elas acontecerão a seguir. O que quer que a mente pense com intensidade, virá a materializar-se e a realizar-se. O pensamento é dotado de poder criador, pode desenvolver as coisas por si, é o único criador. Nada jamais foi criado ou recriado senão através da mente. O pensamento é a matéria da qual são feitas as coisas. Toda substância não é nada mais do que a materialização da consciência. Nenhum outro ser é responsável pelo que recebes, pois tudo é uma consequência do teu pensamento. A causa do que te acontece na vida está dentro de ti. Nenhum outro agente pode favorecer-te, a não ser que o mereças. O que quer que obtenhas através dos outros é o resultado dos teus próprios pensamentos e esforços. Não há nada neste mundo que não possas alcançar quando os pensamentos são bem dirigidos. Não deverias te tornar pessimista nem misantropo. O poder criador é privilégio de cada mente. Os próprios esforços orientados pela aspiração são a urdidura e a trama do destino. Não possuas uma mente dispersiva, dando acolhida a pensamentos fracos. A mente superficial não pode adquirir conhecimento profundo das coisas. Controla a mente errante, cultivando apenas uma corrente de pensamento. Tudo aquilo em que pensas intensamente te acontecerá, mais cedo ou mais tarde, na medida do esforço empreendido para alcançá-lo. A vastidão do espaço, bem como a noção de tempo, são relativos aos pensamentos e às emoções. Experimentas conforme pensas. Se imaginamos que um momento é um longo período de tempo, assim será a nossa experiência, ou vice-versa. O mesmo período de tempo pode nos parecer uma eternidade quando estamos em dificuldade e apenas um momento quando estamos felizes. É tal o poder da mente que o doce poderá nos parecer amargo, ou vice-versa. Quando assim pensamos intensamente, pode se transformar veneno em néctar. Lembra-te de Mira. Ela conseguiu transformar veneno em néctar pela intensidade dos seus pensamentos. Estamos cercados por forças antagônicas. Porém, se não há em nossas mentes pensamentos de antagonismo, podemos facilmente retribuir uma praga com uma bênção. Podemos dessa forma controlar todas as forças antagônicas. Luta com ardor para fazer cessar o indesejável fluxo mental. O mundo à tua volta é o que acreditas que seja. As tuas percepções assumem o colorido dos teus pensamentos. A tua mente percebe e continua percebendo as coisas na forma em que as imaginas e crês que sejam. Retira a venda forjada por pensamentos imbuídos de preconceitos e procura ver o aspecto divino de cada objeto. É apenas através do pensamento que te deixas iludir, que te submetes à experiência de nascimento e morte, que estás acorrentado ao mundo e dele podes te libertar. Todos os estados de felicidade ou sofrimento, no céu ou no inferno, são efeitos dos teus próprios pensamentos. Mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou em vidas futuras, todos os teus pensamentos passageiros realizar-se-ão. Usa, portanto, discernimento com sabedoria. O teu presente estado foi desejado pelos teus pensamentos. Podes também modificá-los pelos teus próprios pensamentos. Se pensas ser um ente separado do absoluto, assim és.
Se pensas ser Brahman, assim és. Impõe limitações a ti mesmo pelos teus pensamentos. Cada pensamento divino capacita a mente a romper o fino véu que encobre o mundo visível e finito e a penetrar na eternidade. Entretanto, és tão descuidado com a tua atmosfera mental. O poder do pensamento e o idealismo prático, parte 3. Teu destino é traçado pelos teus pensamentos. Tens tanto poder quanto imaginas. O mundo à tua volta é conforme desejaste que fosse. Vives em um infinito oceano de poder e de alegria, mas dele participas apenas na proporção em que pensas, acreditas e imaginas poder fazê-lo. Devido a certas propensões, alimentas determinados pensamentos e permites que a mente os fomente. Porém, através de discernimento, podes facilmente renunciar às fantasias da mente. O limite do teu pensamento é o limite das tuas possibilidades. As circunstâncias e o meio ambiente são a materialização dos teus pensamentos. A tua experiência mundana melhora ou piora de conformidade com os teus pensamentos. Qualquer pensamento que seja alimentado por ti no mundo virá finalmente a realizar-se. O que quer que a mente pura acredite firmemente ser alguma coisa, em breve ela se tornará. Os teus pensamentos são poderosos na mesma proporção do teu entusiasmo, confiança e ardor. Eles se tornam poderosos quando são continuamente cultivados. O constante pensar, desejar e imaginar a mesma ideia muito contribui para a sua materialização. Desenvolve uma mente pura e alcançarás tudo quanto almejares. É verdade que cada pensamento produz um efeito correspondente em toda ou em alguma parte da anatomia humana. O corpo físico se torna sutil pela constante meditação de que assim o é. O corpo mental ou sutil se torna físico quando é assim repetidamente imaginado. O segredo do sucesso está no esforço constante e persistente. Desenvolve uma firme determinação. É um fator importante que contribuirá para a realização dos teus ideais. Não haverá ninguém que possa resistir ao poder da tua mente resoluta. Podes realizar tudo. O corpo é o pensamento objetivado. Quando os pensamentos mudam, o corpo também muda. A mente cria o corpo com o material dos próprios pensamentos. O pensamento é uma força que pode mudar, transformar ou pelo menos renovar praticamente qualquer parte do organismo humano. A desordem e a desarmonia do corpo físico são chamadas doenças físicas e os conflitos da mente são chamados doenças mentais. Ambas têm sua origem na ignorância e só podem ser curadas pelo conhecimento da realidade. Quando nos preocuparmos com as experiências do mundo, a depressão mental dá origem a uma deturpação da mente. Como resultado dessa deturpação mental, o fluxo tranquilo e uniforme de corrente de energia vital é interrompido. Quando as correntes vitais fluem inadequadamente, os centros nervosos, NADs, tornam-se descontrolados. Alguns recebem mais energia que outros. Assim, todo o organismo é afetado. Consequentemente, a desarmonia mental é a causa das doenças físicas, as quais podem ser curadas removendo-lhes a causa. Cada pensamento pessimista e confuso que entra no cérebro produz um efeito depressivo em cada célula do corpo e tende a causar doenças. Todos os pensamentos negativos são arautos da doença e mensageiros da morte. Se queres viver muito e levar uma vida saudável e sensata, alimenta bons pensamentos. A influência dos pensamentos sobre a formação e a renovação do corpo é sutil e poderosa. Estejas atento. Praticamente todas as doenças, com os seus sofrimentos, têm origem em estados e condições mentais e emocionais pervertidos. O restabelecimento da harmonia mental
é absolutamente necessário. Purifica os pensamentos praticando ações nobres e pelo convívio com homens santos. Quando os pensamentos estiverem purificados, as correntes de energia vital voltarão a fluir adequadamente e tornarão todo o organismo sadio e livre de impurezas. Cada pensamento bom estimula o coração, melhora o sistema digestivo e incentiva o funcionamento normal das glândulas. Contentamento é outro nome para a harmonia mental. Quando a mente não vagueia de um objeto para o outro e, quando estás em paz contigo mesmo, encontras-te em um estado de contentamento sem paralelo. Se estás feliz intimamente, tudo te parecerá bom e agradável. Os pensamentos são a principal fonte do bom humor. Purifica o pensamento e todos os males terão fim. Se alimentas pensamentos de paz, o mundo parecer-te-á sereno. Porém, se os pensamentos negativos exercem seu domínio sobre ti, o mundo te parecerá um inferno. Nenhuma circunstância te compele a nutrir maus pensamentos. Não promovas tua própria ruína, imaginando-te vítima da fatalidade. Esse conceito não tem realidade própria. O pensamento tem capacidade para revelar a realidade. Impulsionado por pensamentos certos, o homem sábio pode superar a maioria das situações perigosas. A realidade total abrange tudo com sua potência integral e, consequentemente, o que for intensamente mentalizado em qualquer parte, aí será experimentado. A natureza fundamental de todos os objetos é o pensamento. Materialidade é uma ideia errônea. Assim como a neve derrete com o calor, a mente se torna sutil pela prática de visão correta e pensamentos positivos. A verdadeira ação é apenas o pensamento. É realmente mental e não física. A ação física é apenas a manifestação externa da verdadeira ação, que é uma vibração da vontade na mente. As atividades físicas são apenas os múltiplos aspectos das atividades mentais. Assim como a beleza das árvores aumenta na primavera, assim também aumentarão a energia, o intelecto e o esplendor, em proporção aos pensamentos positivos. Os pensamentos dos homens sensatos são completamente diferentes dos das pessoas comuns. Somos libertados na proporção em que nos tornamos indiferentes ao mundo. Quando irradiares pensamentos de pureza à tua volta, a lei eterna começará a te dar proteção. Tens consciência dos teus próprios pensamentos. Só tu sabes o que se passa na tua própria existência. Em cada um de vós, separadamente, surgiu toda a experiência do mundo. Tens uma mente limitada, a qual está sujeita a vários tipos de estados de espírito e a circunstâncias. Alguns pensamentos-chave. O verdadeiro conhecimento é a consciência espiritual. É a percepção da nossa natureza real. Conhecimento significa discernimento ou julgamento correto, sabedoria e a perfeita compreensão de nós mesmos e dos outros. Pensamentos certos resultam em ações e vida corretas. A beleza é essencialmente espiritual. A verdadeira beleza está no coração, está no caráter. A beleza reside na pureza. A beleza brilha nas virtudes. Amor é um refinado e inato senso de união com toda a criação. Amor é abnegação e altruísmo. Amor é santidade de coração. Amor é irrestrita boa vontade, misericórdia, compaixão e tolerância. Amor é ausência de sensualidade. O corpo não é tudo. Há qualquer coisa de importância vital que reside no corpo. É o espírito do homem. Embora idêntico ao espírito cósmico, é individualizado pelos karmas da alma individual. O corpo morre, o espírito vive. A individualidade do espírito está presente enquanto dura o corpo. Depois deve retornar
e dissolver-se na sua fonte de origem, a não ser que, naturalmente, seja atraída pelos seus karmas simultâneos para uma nova encarnação a fim de colher os seus frutos. Tudo passa, nada jamais acompanha o homem, exceto seus karmas. Quando o corpo desintegra-se, consequentemente, enquanto o homem vivesse, deveria viver com amizade, com amor e boa vontade, para com todos, com mais bondade e caridade mental, perdão e tolerância, com desprendimento dos bens materiais. Não deveria prejudicar ninguém de qualquer forma, nem cobiçar riquezas mundanas. Deveria desassociar o ego das suas ações e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não adquirir novos karmas enquanto cumpre os já acumulados. A vida torna-se mais fácil, mais digna e mais feliz, com um pouco de contentamento, discernimento, devoção a Deus e autoconsagração à sua vontade. Com um pouco de discernimento e sem a expectativa de recompensa, com uma atitude piedosa orientada pelos ditames da consciência, com fé inquebrantável nos princípios espirituais e nas normas de conduta e de julgamento. Se tens dificuldades, deves primeiro procurar a causa. A verdadeira dificuldade reside em ignorar-se a causa. Se a causa for remediada, as dificuldades tornar-se-ão menores e talvez ocasionais. O mundo é uma grande escola, onde são proporcionadas amplas oportunidades às pessoas para que se regenerem e se tornem melhores. Ninguém nasce perfeito. Há oportunidades para todos se aperfeiçoarem. Provações e dificuldades deveriam nos tornar melhores em vez de nos dar complexos e de contristar a mente e o coração. Abriga-te à sombra dos grandes e nobres pensamentos e alcança a perfeição. A graça do Guru acompanha sempre o discípulo, sem reserva e incondicionalmente. Depende do discípulo, através da autodisciplina, fé e pureza, fazer uso ou não dessa graça. O Guru habita no coração dos seus discípulos. Alguns têm consciência disso, outros não. A presença viva do Guru dentro de si é a maior dádiva do discípulo. Capítulo 11. O poder do pensamento e realização espiritual. A vida, uma interação de pensamentos. Cada pensamento que tenhas manifestar-se-á na sua vida. Se és corajoso, alegre, compadecido, tolerante e afável, estas qualidades manifestar-se-ão no plano físico da tua vida. A única impureza da mente são os pensamentos torpes e os desejos. Protege os bons pensamentos como uma sentinela alerta. Guarda um tesouro. Quando não houver mais o pensamento do eu, não haverá também outro pensamento. A vida é uma interação de pensamentos. A dualidade cessa a partir do momento em que as funções da mente são interrompidas. A ação de pensar está ligada ao fator tempo. A ação de pensar deve cessar. Só então atingirás o eterno. Fica quieto. Deixa que todas as ondas de pensamento se acalmem. Nessa quietude, quando a mente dissolver-se, brilhará a autoluminosa centelha divina, a consciência pura, Atman. Observa a mente, procura ter serenidade, torna teu coração a morada digna do Senhor. O pensamento resulta em experiência espiritual. O ouro derretido, quando é derramado no cadinho, toma o formato deste. Assim também a mente toma o formato do objeto sobre o qual se difunde. A mente assume a forma de qualquer objeto sobre o qual pensa intensamente. Se pensa numa laranja, assume a forma de laranja. Se pensa em Sri Krishna, assume a forma de Sri Krishna. Deves treinar a mente de maneira apropriada e dá-lhe alimento puro para a assimilação,
tem um background puro de pensamentos ou imagem mental pura. Os mesmos pensamentos que são nutridos pelo homem durante o dia ocupam também a sua mente em sonho. Se és dotado de pureza e de poder de concentração, podes conseguir que a mente assuma qualquer atitude mental, bhava, que queiras. Se pensas em misericórdia, o teu ser ficará saturado de misericórdia. Se pensas em paz, todo o seu ser ficará impregnado de paz. É a atitude mental, ou bhavana, que determina a natureza de uma ação e de seus frutos. Podes abraçar tua mãe, tua irmã ou tua mulher. A ação é a mesma, mas a atitude mental é diferente. Observa sempre a tua atitude mental, tuas ideias e sentimentos. A atitude mental deve ser sempre pura. Devias cultivar sempre uma atitude mental divina. Observa essa atitude durante a meditação. Não precisas prestar atenção à respiração. Os pensamentos que crias na mente e as imagens que formas na tua vida cotidiana ajudar-te-ão a fazer de ti o que és ou o que desejas ser. Se pensas constantemente em Sri Krishna, tornar-te-ás idêntico ao Senhor, e o Senhor estará contigo para todo sempre. Pensamentos de Deus. A mente deve ser esvaziada de todos os pensamentos mundanos a fim de ter pensamentos de Deus e nada mais. Mantenha a mente ocupada com pensamentos bons, divinos, sublimes, pensamentos grandiosos, para que não haja lugar para os maus pensamentos. Jamais pronuncies uma palavra desnecessária. Jamais permitas que qualquer pensamento desnecessário e vão ocupe a tua mente. Libertação de doenças por meio de pensamentos divinos. O melhor remédio ou panaceia contra todas as doenças e para gozar saúde perfeita é alimentar pensamentos divinos. As vibrações irradiadas pelos pensamentos divinos, pelas preces, kirtan, pela repetição do nome do Senhor, japa, e meditação sistemática darão potência, energia, vitalidade e rejuvenescerão as células, os tecidos e os nervos. Outro remédio barato e eficaz é conservar-te sempre alegre e de bom humor. Estuda diariamente com atento 1 ou 2 capítulos do Gita. O remédio para afastar os pensamentos mundanos é manter a mente sempre ocupada. Mantenha a mente pura e goza saúde e paz maravilhosas. Procura a companhia de homens sábios. Cultiva a fé, serenidade, sinceridade, coragem, misericórdia, devoção, amor, bom humor, autoconfiança, pensamentos e virtudes divinas. Ajuda a mente a trilhar o caminho espiritual através dos sulcos divinos. A tua mente terá paz e gerará vibrações harmoniosas. Gozarás de excelente saúde mental e ficarás livre de doenças físicas. A cultura do pensamento através do conhecimento e da devoção. Senta-te em lugar solitário e observa cuidadosamente os teus pensamentos. Dá liberdade à mente por alguns instantes. Depois, ela se aquietará. Se apenas uma testemunha silenciosa, Sakshi, da atuação dos variados pensamentos no circo ou espetáculo eterno. Torna-te um espectador do filme bioscópico mental. Não te identifiques com os pensamentos. Assume a atitude da indiferença. Todos os pensamentos desaparecerão paulatinamente. Pode silenciar os pensamentos um por um. Como o soldado mata os inimigos no campo de batalha. Repete mentalmente: sou uma testemunha. Quem sou eu? Sou a centelha divina, Atma. Nada tenho a ver com estas imagens mentais e pensamentos irreais. Não me concernem. Todos os pensamentos desaparecerão
e a mente se extinguirá como uma lâmpada por falta de óleo. Fixamente na imagem de Sri Krishna, Shiva, Jesus, Buda ou na do teu mestre. Procura formar uma imagem mental dessa entidade e trazê-la de volta à mente repetidamente. Os pensamentos silenciarão. Este é outro método, o método dos devotos, Bhaktas. Os pensamentos e a prática de quietude mental do yoga. Senta-te serenamente, usa discernimento, desassocia-te dos pensamentos e da mente, que é o princípio ou entidade pensante. Identifica-te com um ser dentro de ti e assume a atitude de uma testemunha silenciosa ou saksha. Gradualmente todos os pensamentos silenciarão por si mesmos. Entrarás em união com o Supremo Ser, ou para Brahman. Persiste na prática de quietude mental. Requer sem dúvida um esforço sincero para aniquilar a mente. Devias primeiro livrar-te dos desejos sutis, vasanas, e só então serás capaz de praticar eficientemente a quietude mental. Sem a eliminação dos desejos sutis, vasana chaya, não será possível haver quietude mental ou silenciar a mente. Como fazer amigos através da prática do yoga. O princípio adotado por Dale Carnegie para fazer amigos e influenciar as pessoas não é senão uma folha solta de algum livro antigo indiano sobre a ciência psicoespiritual. Pratica o yoga, o mundo inteiro te respeitará. Atrairás para ti, inconscientemente, todos os seres vivos, até mesmo os deuses estarão prontos a servir-te. Farás amigos até mesmo entre os animais selvagens e irracionais. Serve a todos, ama a todos. Desenvolve os teus poderes psíquicos pela prática do Raja Yoga, adquirindo e controlando a força do pensamento. Através da prática do yoga, podes fazer com que toda a humanidade e todos os seres vivos sejam membros de tua família. Através da prática do yoga, poderás vencer todas as dificuldades e erradicar todas as fraquezas. Através da prática do yoga, poderás transformar o sofrimento em felicidade, a morte em imortalidade, a tristeza em alegria, o fracasso em sucesso, a doença em saúde perfeita. Sê constante na prática do yoga. O estado de quietude mental do yoga. De um modo geral, não há um despertar espiritual genuíno nos estudantes. O que há é mera curiosidade em obter poderes psíquicos e iógicos. O aspirante estará afastado de Deus enquanto esconder no coração o desejo de obter poderes psíquicos. Observa rigorosamente os preceitos éticos. Regenera primeiro a natureza mundana. Se te tornares completamente sem desejos, totalmente sem pensamentos e ondas mentais, vrits, se as imagens forem totalmente apagadas, o poder misterioso, Kundalini, ascenderá por si mesmo, sem esforço, impelido pela força da pureza. Remove as impurezas da mente, obterás ajuda e esclarecimento dentro de ti mesmo. O yogi de poder de pensamento desenvolvido. O yogi que tenha desenvolvido o seu poder de pensamento tem uma personalidade magnética e encantadora. Todos aqueles que entram em contato com ele ficam muito influenciados pela sua voz suave, palavras enérgicas, olhos brilhantes, pele lustrosa, corpo viril e sadio, boa conduta, qualidades virtuosas e natureza divina. As pessoas sentirão alegria, paz e vitalidade na sua presença. Serão inspiradas pelas suas palavras e se elevarão pelo mero contato com ele. O pensamento move-se. O pensamento é uma força poderosa. O yogi ou sábio poderá purificar o mundo inteiro com seus pensamentos poderosos.
embora viva solitária em uma gruta no Himalaia. Não há necessidade dele aparecer em público para fazer o bem e ajudar as pessoas. Pureza, sattva, é intensa atividade. A roda que gira a grande velocidade parece estar estática. Assim é a pureza, assim é o homem puro. O pensamento, o veículo para a energia infinita. A vida é uma transição da impureza para a pureza, do ódio para o amor cósmico, da morte para a imortalidade, da imperfeição para a perfeição, da escravidão para a liberdade, da diversidade para a união, da ignorância para a eterna sabedoria, do sofrimento para a eterna bem-aventurança e da fraqueza para a energia infinita. Que cada pensamento te leve mais próximo de Deus. Que cada pensamento te ajude a evoluir. Capítulo 12. Uma nova civilização através do poder do pensamento. Pensamentos puros e o seu impacto no mundo. Os psicólogos e ocultistas orientais dão grande valor e ênfase à pureza dos pensamentos. A cultura do pensamento é uma ciência exata. Devia-se cultivar um modo de pensar correto e afastar da mente toda espécie de pensamentos vãos e mundanos. Aquele que nutre maus pensamentos causa grande dano a si mesmo e ao mundo em geral. Ele polui o mundo dos pensamentos. Seus pensamentos malévolos penetram na mente das outras pessoas que vivem a grande distância, porque o pensamento viaja com a velocidade do raio. Os maus pensamentos são a causa direta de todas as doenças. Todas as doenças têm origem nos pensamentos impuros. Aquele que nutre pensamentos bons, sublimes e divinos faz imenso bem a si mesmo e também ao mundo. Ele pode irradiar alegria, esperança, consolo e paz a seus amigos que vivem longe. O bem-estar do mundo através do poder do pensamento. Karma é a ação, mas é também a lei da causa e do efeito. Todas as espécies inferiores à espécie humana não possuem mente e, portanto, não podem gerar pensamentos. Além disso, não têm ideia do que é certo e errado e, assim, suas ações não podem gerar karma. Os pensamentos são sólidos, mais sólidos que uma pedra. Possuem tremenda força e poder. Utiliza esse poder escrupulosamente. Pode te ser útil de várias maneiras. Entretanto, não os uses indevidamente, a esmo. Se o fizeres, sofrerás prontamente as consequências, ou uma terrível reação. Utiliza-o para ajudar aos outros. O poder do pensamento para cultivar coragem e amor. Destrói impiedosamente os pensamentos egoístas, de medo, de ódio, de luxúria e outros pensamentos negativos e mórbidos. Esses maus pensamentos provocam fraqueza, doença, desarmonia, depressão e desespero. Cultiva pensamentos positivos, tais como misericórdia, coragem, amor e pureza. Os pensamentos negativos desaparecerão por si sós. Experimenta fazer isto e sentir a tua força mental. Os pensamentos puros te inspirarão a levar uma vida nova e digna. Pensamentos sublimes produzem influência tremenda na mente. Afastam os maus pensamentos e alteram a substância mental. A mente é totalmente transformada em luz pelo cultivo dos pensamentos divinos. Uma vida ideal através do poder do pensamento. Cultiva os mais elevados pensamentos. Teu caráter será nobre, tua vida digna e ideal. Os diversos povos têm background de pensamentos diferentes.
As pessoas diferem em suas capacidades mental e intelectual, bem como em energia física e mental para fazer as coisas. Portanto, cada um deveria ter um ideal apropriado ao seu temperamento e capacidade, e realizá-los com grande entusiasmo e dinamismo. O ideal de uma pessoa poderá não ser adequado para outra. Se uma pessoa nutre um ideal que não consegue realizar, um ideal que está fora do seu alcance e além da sua capacidade, ficará desapontada. Desistirá de se esforçar e se tornará apática, tamásica. Deverias ter teu próprio ideal. Poderás realizá-lo agora mesmo, ou daqui a 10 anos com passos vacilantes. Não importa muito, cada um deveria ensinar o melhor de seus esforços para ser fiel ao seu ideal. Toda a energia, as forças nervosas e de vontade devem ser empregadas na realização desse ideal. Podes traçar o teu próprio ideal de acordo com os teus próprios padrões. Se não o conseguires, procura um guia espiritual para selecionar um ideal para ti, que seja adequado à tua capacidade e critério. Não se deveria tratar com desprezo o homem que tem um ideal modesto. Ele pode ainda ser uma alma imatura que está dando os primeiros passos no caminho da moral ou espiritual. É teu dever ajudá-lo de todos os modos possíveis a realizar ou cumprir esse ideal. Deverias incentivá-lo em seu esforço sincero de ser fiel ao seu mais elevado ideal. É deplorável constatar-se que a maioria das pessoas não tem nenhum ideal na vida. Mesmo as pessoas cultas não procuram ter um ideal. Levam uma vida sem objetivo e são, portanto, arrastadas pelas circunstâncias indefesas como uma folha seca ao vento. Essas pessoas não fazem nenhum progresso na vida. Não é uma pena? É realmente uma situação lamentável. É tão difícil obter-se uma encarnação humana e, no entanto, as pessoas não reconhecem a importância de ter um ideal e a ele se dedicar. O ideal de comer, beber e divertir-se é adotado pelos epicuristas, glutões e os ricos. Essa linha de pensamento tem adeptos incontáveis e o seu número cresce cada dia que passa. Esse ideal levará o homem para as regiões das trevas, do sofrimento e tristeza. Bendito o homem que procura elevar o padrão dos seus pensamentos, que tem o ideal na vida e se esforça com perseverança, pois em breve alcançará a realização de Deus. Energia do pensamento para servir e progredir espiritualmente. Assim como há desperdício de energia em conversas vãs e fúteis, há também perda de energia em nutrir pensamentos inúteis. Não deverias, portanto, desperdiçar nem mesmo um éon de energia em pensamentos inúteis. Preserva toda a tua energia mental. Utiliza-a para os mais elevados fins espirituais, na contemplação divina, na meditação constante em Deus, na investigação da sua natureza e em proveito da humanidade. Afasta da mente todos os pensamentos desnecessários, inúteis e nocivos. Pensamentos inúteis dificultam o progresso espiritual. Os pensamentos pervertidos são pedras no caminho do aperfeiçoamento espiritual. Estás apartado de Deus quando nutres pensamentos inúteis. Substitui-os por pensamentos de Deus. Cultiva apenas pensamentos que sejam proveitosos e benéficos. Pensamentos úteis são degraus que levam ao aperfeiçoamento e ao progresso espiritual. Não permitas que a mente volte aos seus antigos hábitos e maneiras. Está sempre atento. Ajuda o mundo através de bons pensamentos. Simila similibus. Se nutres pensamentos maus, estes atraem para ti toda espécie de pensamentos malévolos de outras pessoas, e tu, por tua vez, os passas adiante e poluis o mundo mental. O pensamento move-se, o pensamento é uma força viva e dinâmica.
O pensamento é concreto. Se permites à mente entreter pensamentos sublimes, estes atrairão para ti pensamentos dos outros e tu, por tua vez, os passará adiante. O poder do pensamento e as condições para uma nova civilização. O pensamento faz o homem constrói a civilização. A grande força de pensamento através de cada evento da vida e da história da humanidade. Por detrás de todas as descobertas e inventos, de todas as religiões e filosofias, de todos os dispositivos para salvar ou destruir a vida, está o pensamento. O pensamento é expresso na palavra e executado na ação. A palavra é a serva do pensamento e a ação a sua consumação. Daí o ditado: como pensas, assim o és. Como construir uma nova civilização, gerando uma nova força de pensamento. Como construir uma civilização nova que assegure paz à humanidade, prosperidade à sociedade e salvação ao indivíduo, gerando uma força de pensamento que, invariavelmente, propicia ao homem gozar paz de espírito, que inculta em seu coração a compaixão e as virtudes divinas, o desejo de servir aos seus irmãos, amor a Deus e o intenso desejo de realizá-lo. Se apenas uma fração das riquezas e do tempo despendido na busca de atividades fúteis e ruidosas fosse empregada na criação de um bom pensamento, haveria uma nova civilização agora mesmo. Bombas atômicas e de hidrogênio, foguetes teleguiados e uma infinidade de outros inventos conduzem à inevitável destruição da humanidade. Eles consomem as riquezas, destroem os países vizinhos, poluem a atmosfera mental de todo o mundo e geram o medo, o ódio, a desconfiança nos corações. A mente perde o equilíbrio e o corpo fica sujeito às doenças. Faz cessar tendência. Incrementa a pesquisa no campo da espiritualidade, da religião, de todas as coisas boas da vida. Dá apoio aos filósofos e aos santos, os verdadeiros benfeitores da humanidade. Incentiva-os no estudo da religião, da pesquisa da literatura espiritual antiga e na projeção de uma poderosa força de pensamento para o bem. Toda literatura que corrompa o pensamento dos jovens deve ser proibida. A mente jovem deve ser inundada por pensamentos, ideias e ideais sadios. O homem que comete um crime de morte, que furta uma carteira ou comete uma fraude, é punido pela lei. Porém, esse crime é insignificante comparado ao crime cometido pelos intelectuais pervertidos que incutem ideias malévolas nas mentes dos jovens. Eles são os mentores de muitos crimes de morte cometidos no mundo. Roubam o que há de mais precioso, isto é, a sabedoria. Burlam a boa-fé, mascarando seus verdadeiros intentos e idealismo. As leis da nova civilização julgarão esses seres com muito rigor. A nova civilização incentivará aqueles que queiram estudar filosofia, religião e o cultivo do pensamento espiritual. Tornará o seu estudo compulsório nas escolas e universidades. Concederá ajuda aos estudantes de filosofia, conferirá prêmios e títulos àqueles que façam pesquisa nos campos da religião e da filosofia. Ao mais íntimo anseio do homem, o espiritual, será dada a mais ampla oportunidade de atingir a sua meta. Os frutos da nova civilização são dignos de todo o esforço que se possa fazer para construí-la. Na nova civilização, o homem desejará levar uma vida íntegra, estará ansioso por servir seus semelhantes e partilhar com eles os seus bens. Amará a todos, convicto de que o seu próprio ser está presente em toda parte. Será dedicado ao bem-estar geral. Que sociedade ideal será essa, onde todos os povos partilham o que possuem com os outros? Haverá necessidade de cobrar impostos e direitos em uma sociedade onde cada um trabalha
voluntariamente para o bem de todos? Haverá necessidade de uma força policial quando todos são virtuosos? É esse, portanto, o ideal. Que todos se esforcem por gerar uma força de pensamento para realizá-lo. Que Deus abençoe a todos. Fim. Shivananda, o sol que irradia amor e poder. Em dezembro de 1961, minha mulher e eu tivemos o privilégio de passar alguns dias na companhia abençoada de Gurudev. Jamais nos esqueceremos do nosso primeiro encontro com Gurudev. Era de manhã, cedinho, quando chegamos ao ashram e fomos carinhosamente acolhidos por um dos swamis, que nos serviu leite com café quente e biscoitos. Ele então nos informou que naquela hora, Swamiji geralmente fazia uma visita diária a todos os setores do ashram. Com os corações batendo de emoção e em ritmo acelerado, deixamos a sala de recepção para esperá-lo numa sacada de pedras que leva ao seu kutir, nos bancos do sagrado rio Ganges, e então ele apareceu, alto, sorridente, irradiando poder, sabedoria e amor. Olhou-nos e um sorriso mais largo iluminou-lhe o semblante. Quando ele se aproximou de nós, eu mal pude balbuciar em voz fraca: Om Namo Narayanaya Guruji. Exilá, vencida pela emoção, não encontrou palavras enquanto grossas lágrimas rolavam-lhe pela face. No satsang da tarde, Guruji chamou-me para ocupar a plataforma e contar aos presentes as minhas experiências com o yoga no Brasil. E eu, que tinha apenas conhecimentos rudimentares de inglês, falei fluentemente cerca de 20 minutos. Senti minha mente lúcida e, para surpresa minha, falei com desusada eloquência. Swamiji estava sentado na outra extremidade do salão, mas eu podia sentir que, através de seus olhos semicerrados, ele me envolvia com seu amor e ajudava a expressar-me em uma língua quase estranha para mim. Antes de chegarmos ao ashram, Zilá e eu tínhamos feito uma lista das perguntas que gostaríamos de fazer a Gurudev, mas elas foram apagadas de nossas memórias porque na presença do Mestre tudo é paz, segurança e luz. Que necessidade há de fazer perguntas a um santo? É suficiente sentar aos seus pés, observá-lo e sentir os elos sutis que unem o Mestre a seus discípulos. Entretanto, quando deixamos o ashram, sem ter feito uma só pergunta, sentimos que todas as nossas dúvidas e incertezas tinham se dissipado. Jamais poderemos esquecer o Natal passado com Gurudev. Como é comovente ver os yogis, o Mestre e seus discípulos cantarem louvores a nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição de amor universal, que amplitude espiritual. No último satsang de que participamos, nossos corações estavam cheios de gratidão e amor. Gurudev concedeu-me o título de Hatha Yoga Ratna e a Zilá o de Yoga Asana Ratna, e concedeu-me ainda o privilégio místico de celebrar as cerimônias de encerramento, cantar o Om Shivaya e levar o fogo purificador do sacrifício a todos os presentes. Que emoção, que deslumbramento espiritual! Ainda sinto como se tudo isso se tivesse passado em sonho. Agora de volta ao Brasil, ainda sentimos a presença de Guruji como se ele estivesse ao nosso lado. Muitas vezes durante as aulas de Shivananda School of Hatha Yoga no Rio de Janeiro, um forte cheiro de incenso paira no ar. E então sabemos que Gurudev está irradiando seu amor até os seus devotos no Brasil. Antes de deixar o ashram, Gurudev benzeu alguns malas para nós trazermos como lembrança para alguns amigos. Uma delas, encontrando-se só em casa, decidiu fazer meditação, enquanto ela estava assim absorvida na prática de Japamala, cantando Om Namah Shivaya. Sua filha de 12 anos
Entrou no quarto e, cheia de curiosidade, observou sua mãe, que estava de olhos fechados, cantando o mantra sagrado com grande devoção. Quando ela terminou, a menina perguntou: Mãe, quem era aquele senhor alto e forte, de cabeça raspada, com um sorriso tão bondoso que te estava olhando enquanto rezavas? A menina nunca tinha visto uma fotografia de Gurudev, mas sua mãe, pela descrição que ela fez, sabia que se tratava do santo de Rishikesh. Para comprovar o fato, dei à minha amiga um exemplar da revista Divine Life, com o retrato de Gurudev na capa, a qual ela deixou em cima de uma mesa onde a menina pudesse vê-la. Quando ela chegou à escola e viu o retrato do mestre, correu para sua mãe dizendo muito excitada: Mãe, este é o senhor que eu vi perto de ti outro dia. Assim é o mestre, um sol que irradia amor e força. Transcrevi para o leitor este relato meu, publicado na Divine Life, revista mensal do Acharan de Shivananda, e pergunto se existirá melhor autoridade para nos falar sobre o poder do pensamento. Que julgue o leitor. Jean-Pierre Bastiou, Vasudeva.